Compartilhar aqui a tela. Essa apresentação, galera, vai ser só esse. Tô brincando, tá? Então, esse aulão, assim, para começar, esse aulão aqui, ele vai ser basicamente uma coleção de lições que eu tive ao longo dos anos. Bom, vocês bem sabem que, tipo, é bem impossível resumir muitos anos em uma conversa só. Então, ele vai ser basicamente ponteiros para vocês para pesquisa. Eu preciso que, tipo, eu vou apontar vários conceitos chaves para iniciar o aprendizado de vocês e o aprofundamento de vocês. Mas eu preciso que vocês depois pesquisem por conta. Eu também vou mostrar tudo que tá falando aqui é a minha percepção. Nada que tá escrito em pedra, nada que é uma lei, nada que é imutável. Então, tudo que eu falar é um grãozinho de sal, sabe? Não pega como. Às vezes pode até parecer caga-regra. Eu posso falar, né? Posso falar a palavra à vontade. Ou tem que fazer pipipi. Pode parecer caga-regra em alguns momentos, mas é basicamente eu representando a minha experiência. E então, se vocês discordarem, tudo bem. É bom gerar uma conversa. Desconfiem. Mas também estejam abertos para aprender. E por fim, uma das belezas do design é que tudo pode ser aplicado em outros contextos. Então tirem de contexto, de propósito. Tudo que eu vou falar aqui é com um exemplo, mas ele não pode não ser o melhor exemplo. E definitivamente não é o único uso de cada coisa. Quase uma das coisas que eu senti mais dificuldade fazendo essa apresentação para vocês é que a maioria das vezes todos os conceitos se conversavam e a ordem que eu ia explicar fazia mais ou menos diferença para a compreensão. Então, assim, você pode pegar o slide do meio e conectar com tudo. É tudo conectado mesmo. Então, tirem de contexto. É de propósito. Basicamente, o que é um game designer? O que é game design? O game designer, onde ele vive, o que ele. É boa. O que é tudo? Mas primeiramente, quem sou eu? Né? O Pedro chegou a dar uma apresentação rápida, então eu vou passar também rápido por isso. Eu sou game designer há 12 anos no Brasil. Lá no início eu trabalhei na Ira fazendo jogos Advergame, jogos para criança, para o canal Gloob. Depois eu fui para Nossa, Black River. tadinho. Fui para Black River, lá é o estúdio da Samsung em Manaus. Lá eu criei jogos para Não conheço. VR. Aí Ah, depois tá, eu legal. voltei para o Rio, né? Para trabalhar Ah, na tá envolvido, Gazeus. não sabia. Ô, gente, desculpa. Não conheço. Pode mutar o microfone que tá interrompendo, tá acabando atrapalhando. Desculpa. É, Depois eu voltei para Gazeus para fazer jogos autorais deles e também jogos clássicos para mobile. Trabalhei com um público idoso, né? Velhinhos de 65, 75 anos jogando buraco. E depois fui para Double Dash, onde eu trabalhei com jogos de celular e de PC que estão desenvolvendo. E aí, com a minha experiência, eu vou dar, mesmo com esses anos de experiência, eu vou dar uma visão superficial para vocês, porque é uma disciplina super carregada. Mas o que faz um game design? Existe uma noção comum fora de quem faz desenvolvimento de jogos, que game designer é o cara das ideias, né? A pessoa pensa logo, eu jogo jogos, eu tenho boas ideias, eu inclusive tenho uma ideia de um jogo que nunca foi feito antes. E aí vai ser ótimo, a minha equipe vai fazer as minhas ideias, eu vou ficar famoso que nem o cara do Mario, o cara do Metal Gear. Mas essa noção ela é completamente errada, completamente. Não existe uma pessoa das ideias em desenvolvimento de jogos, não existe esse cargo num time. Mas se não tem isso, o que é o game designer de fato? O game designer, na verdade, é interessante vocês terem falado que vocês vestem vários chapéus, porque o game designer, ele naturalmente veste vários chapéus. Ele é várias coisas ao mesmo tempo para o desenvolvimento. Para começar, ele é um mecânico. A relação do jogador e game designer é a mesma relação do motorista de carro e o mecânico. O motorista ele não precisa saber exatamente como o carro anda. Ele só precisa saber o que ele precisa fazer para o carro andar. E para ele não bater e não morrer. O mecânico precisa saber exatamente como o carro é construído para desconstruir, consertar e reconstruir. Então o game designer ele precisa saber desconstruir qualquer jogo, entender os componentes e o motivo de cada um tá lá. Esse é o conhecimento mais básico para você se tornar um GD. E da mesma forma que, tipo, eu tô falando de mecânico, mas antes disso tem as pessoas que projetam os carros para começo de conversa. O game designer também faz isso.
Ele vai projetar os componentes. Ele vai entender como eles se encaixam para fazer uma experiência coesa, divertida. E principalmente ele vai entender como um encaixe ruim vai estourar o jogo, vai quebrar o jogo. E além disso, os designers também são professores. Assim como alguém que está aprendendo a dirigir tem que saber, tem que aprender o que faz para andar com o carro, a jogadora também precisa aprender o que dá para fazer no teu jogo. Então, por conta disso, o GD acaba. Sempre que eu falar GD é game designer, tá? Ou designer também é game designer. O GD acaba sendo responsável por introduzir, testar, desafiar. Desculpa. Introduzir, ensinar, testar e desafiar tudo que ela pode fazer. E por conta disso, ela acaba sendo responsável também pelo crescimento da jogadora no jogo. E nada se cria no vácuo. Mesmo que você esteja fazendo o jogo sozinho, uma pessoa sozinha não cria o jogo. O jogo é criado por alguém ou um grupo de alguém para outros alguém. Você provavelmente não está fazendo um jogo para você só jogar e nunca mostrar para ninguém. Então você sempre vai mostrar para alguém, pegar feedback, trocar ideia com outras pessoas, com outros game designers, com outros desenvolvedores. Então você, no final de tudo, você ainda, em cima de tudo isso, você precisa ser um filtro. Você precisa ser um filtro capaz de entender ideias promissoras e também de separar problemas reais que vem misturado no jogador dando rage quit, gritando e dando review ruim no teu jogo na loja. Ele, na verdade, ele tem uma percepção, um desejo que foi frustrado ali. O que ele estava esperando do seu jogo? O que você comunicou que você ia fazer e por que quebrou a expectativa dele? Você acaba tendo que ser um filtro para entender isso tudo. E no final, o game designer é realmente fazer todos esses papéis. É bastante assustador, mas, enfim, é o que é. E como é que funciona na prática? Tem um problema clássico em desenvolvimento de jogos que é muito interessante para entender tudo de forma bem ampla. É o problema da porta. Imagina um jogo que tem porta. Qualquer jogo que tem porta. Como é que funciona a porta? A jogadora ela pode abrir porta? Como é que a porta abre? Ela abre aos poucos? Ela abre instantaneamente? Ela abre totalmente? Ela abre só uma parte? Só até um certo ponto? Todas as portas podem ser abertas pelo jogador? Pela jogadora? Tem porta que não pode ser aberta, que é só decorativa? Como é que ela sabe a diferença entre a porta que ela pode abrir e a porta que ela não pode abrir? Tem porta que não pode abrir temporariamente, ela tá trancada? Se tem, como é que ela vai ser destrancada? Ela pode ser trancada de novo depois que ela foi destrancada? As portas elas ficam abertas para sempre? Elas fecham? Elas fecham atrás da jogadora? Elas fecham só quando a jogadora não tá olhando? E se tiver dois jogadores? Sabe, uma jogadora ficar no portal, ela bloqueia a outra, passa por ela? O que acontece quando uma jogadora passar pela porta? A porta fecha? A outra jogadora fica para trás? Ela é teleportada? A porta só fecha quando as duas jogadoras passarem? E inimigo? Eles passam pela porta? Eles podem abrir porta sozinhos? Eles podem fechar? A porta faz barulho? Eles ouvem as portas abrindo? Eles vão lá checar? E objeto? Se eu carregar uma caixa, como é que ele reage com a porta? Ele abre a porta? Ele para? Ele fica do outro lugar? Na outra sala? Ele não passa? E os aliados? Eles abrem porta pra mim? Eles não abrem? Eles me seguem? Eu só consigo fechar a porta depois que todos passarem? O que acontece? E os meus ataques? Eles quebram porta? Porta pode ser quebrada? Ou para como uma barreira mágica? E chefão? E se o chefão for grande demais? Ele quebra a porta? Ele quebra a parede? O que tá. Cara, cacete, como é que funciona a porta? E a verdade é que, assim, para todas essas perguntas, a resposta depende. Depende da experiência que você está querendo criar, no final das contas. Porque, dependendo da experiência, tem uma resposta certa. Uma resposta certa não, mas uma resposta que melhora essa experiência. Por exemplo, para um jogo de terror, se a porta abrir devagarinho, faz total sentido. Se você tiver controle de quanto que ela abre. Você abre só um pouquinho para dar uma espiada. E se ela fizer barulho, você vai gelar. É exatamente isso que você quer num jogo de terror. Essa imersão, esse medo de continuar, esse medo de dar uma olhadinha. Mas assim, num jogo de ação como Hotline Miami, ela pode virar uma arma. Tipo, se você dá uma portada, a galera cai, fica atordoada e você pode finalizar eles. Ou a porta ela pode ser a estrela do jogo inteiro, como é o Portal. Então, para cada jogo tem uma porta ideal, um conjunto de resposta que melhora essa experiência. E o GD é responsável por essas escolhas. Escolher com cuidado pode prejudicar. Desculpa, escolher sem cuidado pode prejudicar tudo. Se o portal abrisse devagarinho, ia causar uma tensão que não. Opa, obrigado por avisar, meu microfone ele abaixou. Se o portal abrisse devagar, ia causar uma tensão que ia atrapalhar o jogo, ia deixar o jogo mais lento.
E para aquele jogo, principalmente algumas vezes que você tem que usar momento, construir de portal em portal um momento cada vez mais rápido para você ser lançado, isso ia prejudicar a experiência que eles queriam. Então com isso a gente consegue saber a primeira verdade sobre o papel de designer. O designer é responsável por encontrar o que gera a diversão. E isso é em especial em cada jogo. É bastante responsabilidade. Mas aí, beleza, o que eu preciso saber então para ser um game designer? Vamos supor que eu quero ter essa responsabilidade. O que eu preciso saber para ser um bom game designer? Então, para vocês entenderem um pouquinho como eu penso. Quando eu vejo essa print, eu não vejo que nem a jogadora. A jogadora, ela vê um print do Dark Souls. Ou ela vê ali esse ambiente que ela vai jogar e o inimigo que ela vai bater. É basicamente isso que ela pensa de primeira. Quando eu vejo uma tela dessa, eu não vejo isso. Eu vejo uma coleção de coisas que trabalham juntas para fazer o jogo acontecer. É uma porrada de coisa. Como game designer, eu vejo o avatar em si. Eu vejo do que ele é composto. Eu vejo as ações que ele pode fazer e como a jogadora faz cada comando para cada ação. Eu vejo o desafio que o jogo precisa ter, os inimigos, as ações, os stats deles. O cenário onde o desafio acontece e o cenário em si, sozinho, já pode ser um desafio. Eu vejo elementos que ajudam a jogadores, os consumíveis, os equipamentos, as magias, a progressão e as recompensas do desafio, e aonde usar essas recompensas, que nem tá na imagem, mas eu sei que precisa existir, então eu imagino o que seja. Mas mais importante que isso, eu vejo o que o designer original tá esperando da jogadora quando ele mostra essa cena, o que a jogadora tá pensando e onde como ela pode aprender. Onde ela pode errar e onde ela pode aprender. Então, assim, o game designer acaba precisando treinar os olhos para ver todas as peças do jogo. As que estão na tela, as que estão na frente da tela e as que estão por trás da tela. Isso, assim, é uma habilidade adquirida, é uma coisa que você pode treinar. É difícil, mas eu vou mostrar uma técnica para você exercitar isso. Mas na real a gente nunca para de aprender esse tipo de técnica e formas novas de ver todos esses pedaços. E é desnecessário dizer que é um aulão de direção. É impossível eu ensinar tudo em um aulão só. O que eu consigo é apontar uns caminhos para vocês aprofundarem por conta própria. Todos os termos que eu uso aqui vocês podem pesquisar depois e vocês com certeza vão achar mais material que conversam e aprofundam o que eu tô falando. Tá bom o microfone agora, gente? Tá ótimo. Perfeito. Pra mim tá ok. Mas antes de tudo, eu tenho que fazer um reality check para vocês, porque o GD também precisa saber dos riscos. Isso é para saber se vocês querem de fato atuar como GD. O primeiro já é um balde de água fria. Assim, na vida, se vocês não conhecem esse efeito, aprendam e sempre considerem ele. É o efeito Dunning-Kruger. Ele vale para tudo, tudo, tudo. Esses caras, eles identificaram um viés cognitivo que fala basicamente que as pessoas com menos habilidade se acham super capazes, menos habilidade, menos conhecimento naquela habilidade se acham super capazes, e quem tem mais capacidade, mais conhecimento, tende a subestimar a própria capacidade. Então o que acontece na prática é que assim que você começa a aprender uma coisa, você se acha um expert muito rápido. Porque tem muita coisa muito fácil, tem pouca coisa muito fácil de aprender as partes principais. Que eles viram é que a confiança cresce muito rápido em gente iniciante. Eles chamaram isso de monte estúpido. Você sobe muito rápido no monte estúpido. Mas conforme você aprende mais, você nota que tudo é muito mais complexo e você começa a identificar de fato as suas limitações. Essas duas coisas batem ao mesmo tempo, então essa confiança vai lá embaixo e você entra no vale da desilusão. Mas você já sabe mais do que muita gente. Vocês estão vendo meu mouse também? Sim. Beleza, ótimo, então eu vou poder apontar. Tô conseguindo ver. Você entra no vale da desilusão, mas você já sabe bem mais do que muita gente. Você não sabe ainda muito do que tem pra saber. E isso bate, assim, uma síndrome de impostor na hora. Mas você tá começando a crescer na ladeira do esclarecimento, você provavelmente já vai conseguir atuar, inclusive, como um profissional nessa área. E aí isso acaba afetando bastante a síndrome, fortalecendo a síndrome do impostor. Conforme você vai subindo a ladeira, a tua confiança vai crescendo de volta. Você vai aprendendo as suas limitações atuais, novas limitações e como contornar limitações atuais. Esse ciclo nunca para, mas você vai chegar num equilíbrio, que é o platô da sustentabilidade.
você entende que você nunca vai saber tudo, e que você sempre vai ter limitação, mas que você também é capaz de contornar as limitações ou resolver. Então você basicamente se torna um expert eventualmente. Mas você nunca vai ter a mesma confiança de um iniciante, nunca. Quer dizer, é difícil, é raro. Resumiu boa parte dos meus últimos 2 anos. É perfeito. Eu não sei em que ponto que tá. Eu ainda tô ali na ladeira, no comecinho da ladeira. Pô, Outra mano, coisa. Desculpa, é porque essa apresentação é longa, eu preciso continuar. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês. Se você quer. Se o teu sonho é fazer o seu jogo dos sonhos, que você sempre quis jogar, cara, não vale a pena você aprender tudo que eu vou falar aqui. Não vale. Só pega e faz o que é bom para o que parecer bom pra você, o que para você jogar bem. Tipo, sempre vai ter alguém pra gostar junto com você. Mas se você for fazer pra você, não vale a pena perder tempo. A maioria dos estúdios ele fecha depois do primeiro jogo. Pra que você perder tempo fazendo algo que é pra outra pessoa? É melhor você fazer alguma coisa pra você mesmo acabar já ter o seu jogo do sonho. O desenvolvimento de jogos é colaborativo. Então, tipo, a gente faz alguma coisa pra outros jogarem. Se você tiver ok com isso, beleza. Mas você tem que entender mais uma coisa, que é você como GD vai muitas vezes projetar alguma coisa que você não escolheria para você como jogadora, mas que pode ser interessante para o teu público-alvo. Você precisa separar o você jogadora de você game designer. Isso vai deixar o teu design muito mais rico e muito mais focado. Outra coisa é que você muito provavelmente vai trabalhar com jogos que você, se você for trabalhar como GD mesmo, muito provavelmente vai trabalhar com alguns jogos que você não jogaria por lazer. Isso é normal. Tem muito mais jogos hoje, principalmente fazendo dinheiro, que não é exatamente o jogo que eu jogaria. Mas como GD eu preciso jogar de tudo. Eu preciso entender o que, que ele faz, o que faz esse jogo ser gostoso para quem dedica o próprio tempo para jogar isso. E tem uma parte de é tipo motivação. assim, você como GD, imagina, você tem que, tipo, você trabalha na empresa do Free Fire, mas você odeia o Free Fire, mas não, tem que trabalhar aqui e tal, mesmo odiando o Free Fire. Você tem que entender o que, que faz o Free Fire ser bom para quem gosta de Free Fire e atender ele, sim. Quando eu fiz o buraco, eu Lá. tive que entender qual era a motivação das senhorinhas, que eu não sou uma senhorinha. E assim, é uma habilidade. Mas eu só tomo cuidado para não passar uma barreira ética e ferir os meus valores como pessoa. Tem jogos que eu não vou fazer, tem jogos que eu não vou alimentar. Então, assim, acabaram os socos no estômago, tá? Vamos para as direções de fato. Toda carreira, toda área, vai ter basicamente duas categorias de habilidade: hard skill e soft skill. Hard skill é o que você aprende estudando mesmo, habilidade técnica. Você aprende para executar no teu dia a dia. As soft skills são skills comportamentais. Você até pode estudar o princípio, mas você só aprende mesmo na vivência. Tá? Elas são muito mais difíceis de treinar, e elas são muito procuradas. Quando ter alguém bem desenvolvido em soft skill, são coisas que assim, as empresas não perdem tempo treinando, porque é muito caro. Eu separei algumas hard skills pra gente aprender, mas eu definitivamente não consigo fazer todas. A minha passagem primeiro dessa palestra, a última passagem foi 50 e poucos minutos, 53, 54 minutos de palestra. Eu tive que cortar muita coisa já e ainda deu 50 minutos de palestra. A primeira delas, eu não sei se vocês conhecem esse livro, se não conhecem, eu sugiro comprar, digital mesmo, é ótimo esse livro. É Teoria da Diversão do Ralph Koster. Ralph Koster é um game Pode pegar designer. PDF pirata? Não, pirata não. Mas ele não é caro no Amazon Books, não. Esse cara aqui, ele fez alguns jogos MMO. E ele estudou como o cérebro funciona e como isso pode ser aplicado no game design. Ele é um designer antigão, muito bom. Eu vou falar de duas coisas que fala nesse livro. É o reconhecimento de padrões e o estado de fluxo. O nosso cérebro ele é uma máquina de encontrar padrão. Tá? A gente vê padrão em tudo. A gente vê cara feliz no café, a gente naquela última vê banheira morta, a gente vê Jesus na torrada. A gente gosta de encontrar um padrão que a gente reconhece e identificar um padrão que a gente conhece. O cérebro gosta disso. O cérebro ele gosta de completar também quando o padrão está incompleto. Todo mundo que já viu uma pessoa sabe que isso daqui está completo. Ela provavelmente tem um ombro, o braço ele vem por aqui mais ou menos. Então
numa parada meio mais artística, porque você pode considerar que o cérebro dos outros vai Eu acho que tá falhando o seu áudio. O seu microfone deu uma Opa. cortada nos últimos segundos. Vocês ouviram do último padrão? Boa parte dele. O que é dúbio? Dúbio é confuso, pode ser mais de uma interpretação. Ah, tá. Então, aqui, por exemplo, tem gente que vê uma senhora olhando para baixo e tem gente que vê uma moça jovem olhando para fora. E as duas estão certas. E algumas vezes ele também... Bom, ilusão de ótica. Essas linhas aqui, sempre que eu olho para elas, elas parecem estar inclinadas. Mas a verdade é que elas estão paralelas. O cérebro, ele cria padrões para explicar o que ele não consegue entender. Se for plausível, ele aceita aquilo como realidade. Então ele cria padrões até quando os padrões não estão lá. E a maior parte da ilusão de ótica é em cima desse conceito. Mas isso vai até um limite. Quando o padrão começa a ficar muito confuso para ele vê como ruído. Ele não gosta de ruído. Isso daqui é um padrão que ele não é um padrão dentro dele, mas ele é um padrão com ele. E o cérebro não consegue reconhecer como um padrão. Ele vê ruído e ruído demais é incômodo. A pior que ruído é quando quebra o padrão. Tipo, aquele cachorro que foi comer na tigela errada. Ou o cara que instalou um azulejo errado, de sacanagem. O cérebro detesta quebra de padrão. Mas assim, quebra de padrão é uma oportunidade. Quebra de padrão é uma oportunidade principalmente porque o cérebro adora resolver padrão errado. Quando a gente encontra um padrão que é melhor do que o que a gente tinha antes, a gente tem até uma descarga de serotonina. A gente se sente mais capaz, super inteligente. E isso, assim, é basicamente um resumão de por que as pessoas jogam. E aí tem mais uma questão. As pessoas jogam segundo um padrão. Todo mundo joga da mesma forma, independente do jogo. Eu consigo provar isso. Todo mundo joga segundo um método científico. Ou alguma coisa perto dela, do método. E é bem interessante ver isso. Vê se não é o jeito que você joga também. Todo mundo joga em ciclo de teste. Primeira coisa que você faz é olhar, tipo, beleza. Você observa observa um objetivo, um problema, e você cria um objetivo. Tipo, chegou o chefão, eu quero vencer ele. Eu vou coletar as informações. Tipo, o carro dele não tem teto, então provavelmente eu consigo bater por ali. E ele tem uma furadeira na frente do carro. Eu vou tentar... Eu coleto as informações, que é... Não tem teto e tem uma furadeira. E aí eu vou criar uma hipótese, que era o que eu já estava fazendo. A furadeira, ela pontuda, ela pode me machucar, provavelmente. Eu vou tentar pular sem encostar nela. E como eles não têm teto, eu vou tentar acertar ele na cabeça. Aí eu vou testar a hipótese. Só que eu errei. Eu não sou tão bom pulando. Eu encostei na furadeira e ela de fato me deu dano. Então essa hipótese já está confirmada. Vou tentar de novo. Eu observei o resultado, foi confirmado, eu interpretei o resultado. Ela de fato me dá dano. Então se eu falhar, eu vou agora criar uma nova hipótese. Como que eu posso ajustar meu pulo para cair ali? Eventualmente eu consigo acertar ele, e esse feedback é positivo, eu acerto até destruir ele, pronto, resolvi o objetivo. Eu venci o chefão. Então agora você sabe um pouquinho como a jogadora pensa, como o cérebro funciona com padrão e como ela joga em ciclos de teste. Depois disso, isso daqui era o mais importante que eu tinha que mostrar em questão do lado da jogadora sozinho. Agora eu acho que é uma boa a gente ver um pouco de como o jogo funciona em pedacinhos separados. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é as interações. E interação, assim, se for pegar exatamente o termo que é design de sistema. Essas interações, elas são o que faz a conexão entre a jogadora, o que a jogadora tenta fazer, e as reações disso no mundo. Isso que é jogo. Se não tivesse reação no mundo, ia ser chato pra caralho. E eu posso dividir todo o sistema, toda a interação, em 3 aspectos, que são os verbos, as mecânicas e os sistemas propriamente dito. Os verbos são as ações mais básicas que o avatar, o personagem, pode realizar. Elas são reações diretas do comando da jogadora. Ela aperta um botão e ela vai fazer um verbo. A mecânica é a consequência do verbo. Ela é aplicada ou no avatar ou no mundo, nos dois, através dos sistemas que as mecânicas acionam. Essa é a principal ferramenta de interação. É o contato direto das pessoas, da jogadora no mundo.
E o sistema é um conjunto de regras que funciona por baixo dos panos para fazer tudo acontecer, para reger o resultado das mecânicas. Então, assim, tudo bem, tá uma porrada de terminologia chata pra caralho. Vamos lá, vamos botar exemplo nessa porra. E um exemplo que todo mundo conhece, que é o Mario. O verbo em si é pular. O Mario originalmente era chamado de Jumpman. A coisa mais básica que ele faz é pular. E quando ele tá caindo, tipo, esse verbo ele gera algumas mecânicas. A principal é pisar. Quando ele tá caindo, ele pode cair em cima da cabeça de alguém, ele faz. Em cima de qualquer coisa, na verdade. E ele faz uma pisada. Se ele faz isso em cima do inimigo, acontece uma reação do inimigo. A gente sabe que ele achata e você derrota ele e passa pro próximo. Só que o que acontece por baixo dos panos é que quando o pé do Mario colide com a cabeça do inimigo, ou com uma área do inimigo, isso aciona um sistema de dano. Isso já é o primeiro sistema. Ele vai tirar um ponto de vida do inimigo. O Goomba, ele só aguenta uma pisada, um dano. E ele morre. Quando o Goomba morre, o sistema de recompensa aparece para fazer alguma coisa. Ele diz que quando o Goomba morre, ele dá 100 pontos pro Mario. E aí tem outra parte do sistema de recompensa. Se ele passar um número de pontos, ele ganha uma vida extra. E esse é o sistema inteiro. Aí traz uma... Tipo, isso daqui ele ilustra o verbo, a mecânica e os sistemas. Cara, qualquer jogo que você vai ver tem 1 milhão de coisas nessa linha para você detalhar. Quase cada ciclo vai ter muitos verbos para você destrinchar. Mas uma parte Só uma muito... pergunta. Fala. Você falou que o jogo tem muitos detalhes, até jogo que é muito ruim tem esses detalhes, tipo, sei lá, Superman 64, sei Sim, lá, com é um certeza. jogo ruim, né? Com certeza, é porque muitas coisas, tipo, o que faz um jogo ruim é muito mais a execução dele do que propriamente as ideias. Por isso que não tem uma pessoa das ideias, as ideias são baratas. Mas a execução, os problemas que acontecem no meio, como você resolve no final, como você conecta todos os pontos que eu vou mostrar ao longo do aulão, é o que vai fazer o jogo ter mais chance de ser bem recebido ou não. Galerinha, só uma adenda aqui rapidinho. Vamos deixar as perguntas para o final. Vamos ter um tempinho para isso, só para não perdermos o cadenciamento da aula. Obrigado. Perfeito. Beleza. Vamos lá. Uma parte que é muito, muito complicada. Tipo, eu demorei anos para entender, porque esse conceito é muito subjetivo. Mas é muito importante, é a parte de profundidade de uma mecânica. Ele sempre me pareceu muito subjetivo. Quanto mais eu lia sobre, mais, entre aspas, achismo que soava. Eu demorei muitos anos para entender o que ele de fato significava. E aí tem uma forma muito simples de mostrar que para mim, a profundidade é a capacidade da mecânica servir a mais fins, a vários fins distintos. Quanto mais fins distintos, mais profunda é uma mecânica. Porque é fácil para jogador aprender que eu tenho que pisar, e pisar serve para várias coisas. Eu tenho uma ferramenta, e essa ferramenta pode ser usada para diversas coisas com fins diferentes. Então, por exemplo, pisada que eu estava falando. Eu só preciso cair em cima de alguma coisa. É muito fácil para eu executar como jogadora. Pisar num Goomba vai só achatar o Goomba e vai me fazer pular mais alto. Pisar num Copa vai me fazer, além de pular mais alto, ter um casco para usar. Pisar no casco, vai lançar o casco e eu vou quicar de novo. Pisar no Yoshi vai combinar o Mario e Yoshi. O Mario montando no Yoshi agora é uma unidade conjunta. Eu tenho até acessos a ações novas, tipo lançar a língua, comer coisa. Que o Mario sozinho não faz, mas o Mario combinado com o Yoshi, que ele passa a controlar o Yoshi, ele passa a ter ações novas. E pisar num botão, aperta o botão. E isso interage com uma cacetada de outras coisas no jogo. Cada jogo vai ser uma coisa diferente. Então, o pisar é uma mecânica profunda porque ela pode ser usada em várias situações. E outra, a gente falou da ação pular. Se ele der uma cabeçada num bloco, a cabeçada é uma outra mecânica. Então, pular, que é uma ação, gera pelo menos 2 mecânicas. Sabe? Pisar acaba sendo profundo como ferramenta porque é uma ferramenta multiuso. Se você pensar no seu design, tipo, tem um contraponto aqui porque cada uma dessas coisas fica cada vez mais caro de desenvolver. Mas se você pensar no seu design com multiuso em mente,
você começa a ter um acesso muito mais fácil à profundidade que tantas palestras vão jogar esse termo e não explicar direito o que é. O contrário disso é ter conteúdo redundante, ter várias coisas tendo a mesma experiência, atendendo o mesmo fim. Pô, vários FPS têm a mudança é simplesmente no número. É uma arma que dá mais dano, é mais rápido, tem mais bala ou menos bala, enfim. Isso não traz uma profundidade relevante, porque não muda como o jogador joga. A redundância em si não é problema, mas ter a mesma experiência exata é. No Overwatch, você tem várias armas, e as armas, o fim é danificar e matar o oponente. Mas a arma é gritantemente diferente. Cada arma é gritantemente diferente. Então eles têm a Widowmaker e o Soldier para atender quem joga o FPS. E ele tem o Junkrat e o Winston para atender quem não é bom de mira. Tipo eu. Se ela for atender o mesmo fim, ela tem que. Para ela manter a profundidade, ela tem que fazer isso através de uma nova experiência. Tá? E isso é importante pra caralho, pra vocês não acabarem perdendo tempo fazendo uma mecânica que é igual a outra, só visualmente diferente. Visualmente diferente, sente a mesma coisa, então você só perdeu tempo. O jogador vai escolher a primeira e pronto. E vai achar que perdeu tempo testando a outra. Mas voltando mais um pouquinho. Se vocês repararem, eu deixei uma coisinha de fora nessa parte aqui. Que os sistemas, eles não funcionam num vácuo, né? Eles precisam ter o input da jogadora. O comando dela é a última peça que eu preciso considerar no fluxo de interação. Mas eu deixei ele de fora porque eu preciso falar de outro conceito enorme de game design que eu não podia falar assim de cara, que é game feel. Vocês provavelmente se vocês já fizeram um jogo, já começaram a fazer, já viram GDC ou quase qualquer palestra vai falar um pouco de game feel. Porque é a parte que, tipo, parece que é mágico, faz seu jogo vender. E todo mundo fala, muitas vezes, direto de Juice. O game feel é quão visceral o seu jogo é quando joga. Sabe? Quão intuitivo, quão automático é o jogo quando você tá com o controle na mão. Não é só Juice. E eu tô traduzindo aqui Juice como suculência, tá? Pensar em carne. Desculpa, vegetarianos. A gente pode pensar em outra coisa. Mas o game feel ele tem muito mais coisa antes disso. E o game feel ele vai depender dos 3 Cs, que é um termo chave, tem especialistas que são só disso. Que é o teu personagem, mais a câmera, mais o controle que você tem. Ele vai depender do senso de justiça. O jogo tá claro, o jogo tá justo. A jogadora ela sente o jogo como um jogo justo ou um jogo roubado. O jogo me roubou. É a pior frase que pode ter para um game designer. Depende de estar bem balanceado, fala muito com senso de justiça. E depende de um ritmo estar bem trabalhado, que é o pacing. Você vai ver isso em diversas obras de arte, tipo filme, comédia em pé. E você vai ver isso em música, pacing tá em todo lugar. E só então o Juice importa. E é por isso que o game feel, o Juice não salva um jogo, porque se você correr direto pra isso, você vai ter um jogo lindo, mas bem raso. Você vai ter um lixo premium. Então vamos pra cada um. Os 3 Cs. Como é que eu pego e me torno o Mario? Porque é basicamente isso que acontece. Os 3 Cs são a combinação mais importante, na minha opinião, do jogo. É inclusive a parte que a Nintendo gasta mais tempo. Ele gasta meses fazendo o controle funcionar. E é uma coisa que o Miyamoto é mestre nisso. Ele simboliza como o que você faz como jogador, como você faz e o que você vê. Ele aumenta essa sinergia entre a jogadora e o jogo. Então você se torna, de fato, o personagem. Quando ela é bem feita, ela é invisível. O jogador não entende por que é tão bom. Ela fala, caralho, é tão gostoso de jogar. E é isso, ele não consegue nem botar em palavra. Porque é muito mais sente do que dá pra ser racional. E a gente, como game designer, tem que aprender o que faz. Mas se for mal feito, é a primeira coisa que ele vai culpar. Eu pulei, mas não foi. O personagem é muito lento. Nem dava pra ver isso. O controle não tá respondendo. Ele vai apontar onde dos 3 Cs ele tá sentindo dificuldade. Mas o problema vai ser do game designer. A culpa vai ser do game designer. Então vamos ver cada coisa. O personagem, o character, é basicamente o avatar. É a manifestação física da jogadora no mundo.
E nela a gente acaba trabalhando a animação, quão clara é a animação, quão clara dá pra ver a ação que está sendo feita e quão responsivo é. E depois eu vou entrar em um pouco de detalhe, não muito, não dá. A gente vai trabalhar a movimentação, como ele anda de fato no mundo, o peso e a reação ao momento dele. Tipo, se eu tô correndo para um lado e viro instantaneamente 180, ele vira instantaneamente, ele arrasta um pouco antes de virar. Quando eu tô pulando no ar, eu tenho controle no ar? Tudo isso vai entrar nessa parte. Colisão em hitbox, a minha visão e a minha movimentação é igual, eu consigo entrar em lugares que visualmente o meu personagem não consegue, mas foda-se, é só porque é bom, para não atrapalhar. Enfim, tem vários detalhes aqui. E a personalidade do jogo. Se você for jogar Back to the Savage Planet, eu acho que é isso, a corrida deles é fantasticamente cômica. E é um dos charmes do jogo. Quando isso daqui tá ruim, o jogador ele vai sentir, vai reclamar que o personagem tá lento, ele tá patinando, ele não tá respondendo, ele tá bugado, ele tá mal acabado. Qualquer comentário disso, você vem pra cá, pra essa coluna aqui. Aí câmera. Câmera é como a jogadora vê o mundo. Ela é tudo de visão. Então, para ela, você vai definir a posição, a distância, se ela é primeira pessoa, terceira pessoa, isométrica, top view, enfim. Ela vai ver o enquadramento e como ela segue a jogadora, o campo de visão, quão aberta, se ela tem distorção, quanto zoom ela tem. Porque distância e zoom são coisas diferentes e fazem efeitos diferentes cinematográficos. Quão rápido ela te segue. E como ela responde aos seus movimentos, ela espera um pouquinho antes de realmente ajustar, ela sempre fica no meio da tela, quando você mira, ela vai para cima do teu ombro, ou anda um pouquinho do lado, ou a tua cabeça fica no caminho. E como é que ela se comporta com o cenário? Como é que ela se comporta contra a obstrução? Ela faz as coisas ficarem transparentes para você continuar vendo o jogador? Quando você entra num lugar fechado, ela se aproxima, ela vai para cima e some o teto. Quando ela tá ruim, a jogadora ela fica desorientada, ela perde noção de espaço e ela fica sem saber como corrigir. Porque a câmera não é uma coisa que a gente sempre tem um controle direto, e o controle não é um para um, muitas vezes, com o que você tem. Você vai ver uma jogadora confusa. E controle é tudo que o controle físico, é como o controle físico contribui para o controle lógico do avatar. Então você vai sentar e se preocupar com tempo de resposta do input, com o mapeamento deles, pular. Qual é o botão de pular? É o de baixo? É o de cima? É apertar o analógico? É um trigger? Se é analógico ou digital, se as coisas são binárias, se elas são cadenciadas, se elas são com a nuance máxima que pode. Customização e acessibilidade, então, para cada pessoa, ela pode remapear. Eu posso ter outras formas de combinação. Vai ter outras formas de feedback. O controle fala, tem som, tipo Ghost of Tsushima. Ele vibra, tipo os celulares. E como você faz as ações? Se você faz com um acorde, você tem que apertar o R1 e apertar o pular para dar um pulo que no final escorrega, sei lá. Você faz combo, você tem que fazer sequência para fazer alguma coisa, você vai se preocupar com tudo isso aqui. E se tiver ruim, a jogadora ela vai ficar frustrada com algo que ela tentou fazer e não conseguiu. Ela basicamente ela sabe o que tem que fazer, ela sabe como fazer, mas os controles e a mão dela não estão funcionando em uníssono. Então, ela vai ficar frustrada e vai falar o controle não está funcionando. Os controles estão no caminho dela. Os jogos da FromSoft, a série Souls, ela é notória por ter câmera confusa. E algumas vezes vale até mais a pena contornar o problema da câmera para poder jogar bem. Esse jogador aqui, ele nem trava a câmera. O que é uma pena, porque as pessoas fizeram a trava de câmera para funcionar bem. Mas os chefes dos Souls são extremamente móveis, então fica muito confuso. Tem muita gente que para jogar melhor só desativa, só não ativa. Mas assim, eu quero deixar bem claro que controle rápido não é necessariamente bom e ser lento ou desorientar não é errado por si só, mas tudo tem que ser feito com intenção, tá? Em Repo, por exemplo, o movimento é lento de propósito, porque é um jogo sobre carregar item com cuidado. Se ele fosse rápido, ia ser ruim. Ia piorar a experiência do jogo. A experiência do jogo é sobre você ter cuidado com esses itens, e se você for muito rápido ou ignorar isso, ou for ansioso, você vai perder desempenho. Ótimo.
é a experiência do jogo. E no Dark Souls também, o level é construído para alguns amigos gankarem o jogador. Então pegar de surpresa. E eles fazem isso fazendo eles ficarem fora da câmera. Isso aumenta o senso de perigo, que aumenta o prepare to die, que é basicamente a frase-chave. Então, enquanto a câmera, em uns momentos, ela é ruim, em outros momentos ela constrói para a experiência do jogo. Muitas vezes você vai ter que fazer essas trocas. No final, fica um jogo positivo. Aí o sentimento de justiça. Porque principalmente no Dark Souls a gente tem muitas vezes tem a sensação de, porra, o jogo tá me roubando, o jogo é injusto. Mas cada jogo tem um tipo de sentimento de justiça. Isso não é igual à dificuldade do jogo. Não é. Quanto a jogadora acredita que o jogo é justo. Isso vem em cima da relação. Eu entendo como a relação entre a habilidade percebida da jogadora, o que ela acha que ela consegue fazer, e a dificuldade percebida do teste de habilidade. O que ela acha que o jogo está pedindo para ela fazer. Então, uma relação direta de desafio e competência. Mas tem uma pegadinha aqui, que é uma relação sobre a percepção dela dessas coisas. E a percepção dela depende de uma porrada de coisa. Depende do entendimento dela da regra do mundo. Depende da clareza das informações do desafio. Onde é o objetivo, quais são as ameaças, onde elas estão, quais são os recursos que eu preciso. Eu posso pegar, onde que eles estão. Qual a dificuldade para pegar esses recursos. Tem várias coisas aqui. A confiança dela nas próprias habilidades. Quantas vezes você não está apresentando o jogo para alguém, a pessoa fala, eu não consigo fazer isso. Você fala, tenta. E a pessoa vai lá, tenta e consegue. Ela não tinha confiança, mas ela já tinha habilidade. A percepção da habilidade dela era menor do que a habilidade real dela. E a capacidade dela de formular novas hipóteses sobre como prosseguir. Quando ela erra, ela tem que ser capaz de pensar, eu errei nisso. Desculpa, tô indo na frente. Ela tem que ser capaz de formular um novo plano. Aí assim, se um teste é menor do que a habilidade dela, ela vai entender aquilo como fácil, como trivial. E assim, trivial por muito tempo fica entediante. Mas é ok se for para exposição de nova mecânica, vulgo tutorial. Se o desafio for muito maior do que a habilidade percebida dela, ela ainda vai perceber como um desafio e vai tentar. Mas se for inalcançável, vai ficar frustrante. Então, ela tem que conseguir. Você tem que tomar o cuidado para ela não de fato ficar ali e ser inalcançável para aquele nível daquela jogadora naquele momento. Se o teste e o nível de habilidade for muito próximo, é ok. Mas isso fica velho super rápido. Só que quando você está fazendo uma checagem de habilidade, é ok. Então é quase um desafio. Mas não é. É só para você garantir que ela aprendeu alguma coisa. Então primeiro você mostrou no tutorial, depois você só confirmou. Você consegue fazer isso aqui? É o cano do Mario sem buraco. O ideal de verdade é que você fique um pouquinho além da zona de conforto. Algo dificinho e que precisa de um esforço, mas é alcançável, claramente alcançável. E nesse caso você quer que a jogadora falhe. Você quer que ela erre, que ela falhe algumas vezes antes de conseguir. Porque é bom, é parte do aprendizado. É necessário, mas a falha precisa ser justificada. E as falhas só são justificadas quando ou é falha no plano, eu fiz um plano e o plano não funcionou. Eu fiz o plano certinho como eu pensei, mas faltou alguma coisa. Agora eu sei o que faltou, eu vou fazer um novo... Eu vou ajustar o plano, eu vou fazer um novo plano. Ou foi falha na execução. Eu pensei no plano, mas eu pulei errado, que nem o meu do Sonic. Eu pulei errado, eu pulei depois do tempo, eu tinha que ter andado pelo lado A, eu andei pelo lado B, eu não fui calmo. Qualquer coisa que ela saiba que ela mudou no plano na hora da execução é ótimo, porque ela tá pegando a responsabilidade para ela. A falha foi justificada. Qualquer coisa que não for justificada é problema de game design. É culpa minha. É culpa nossa. Se o controle não funcionou, é problema dos 3.6. Se faltou informação, é problema de clareza. Se faltou um item essencial, é problema de equilíbrio de sistema, de economia. Se não é falha do plano ou falha da execução, é falha de game design. Mas se a jogadora entende que a falha foi dela, ela continua tentando. E aí você faz o ciclo. Checagem, desafio, e repete isso para sempre. Assim ela vai aprendendo e crescendo enquanto joga, e ela passa a ter confiança nas próprias habilidades até se chamar Best of Brazil. Quando você erra isso, você causa ou ansiedade ou tédio.
De qualquer forma, você cria frustração. Isso é bem fácil de pegar com playtest. Mas se você encadear muito, muito bem, a jogadora ela vai ficar num estado de fluxo e ela perde totalmente a noção do tempo. Totalmente. E isso, gente, é o santo graal dos jogos. É difícil de alcançar, mais difícil ainda de manter. É basicamente. E todo mundo, todos os desenvolvedores do mundo e suas mães estão atrás de forma de alcançar isso. Aí, enfim, você pode ler mais sobre isso no Theory of Fun. Esse livro é fantástico. Vamos passar para o próximo, porque o tempo urge. É a tuning, que é traduzido como balanceamento. É o processo de calibrar números e curvas de forma a ampliar a fantasia do jogo. Esse processo está em tudo quanto é lugar. Todos os aspectos do jogo vai ter algum balanceamento para fazer. E balancear diferente gera experiências completamente diferentes. Por exemplo, o pulo, eu falo muito de pulo, porque é o jeito mais fácil de entender muita coisa. O pulo do Battle Block Theater, ele é rapidinho, tem poucos frames, e é um arco bem definido. Subida e descida é igual, quase não tem tempo lá em cima. O pulo do Super Mario 1, ele tem uma subida bem lenta e uma descida muito mais rápida, tipo quase o dobro do tempo de subida. Isso faz com que o pulo pareça ser até mais controlado, porque quanto mais você apertar o botão, mais você sobe. Já no Mario 3, eles mudaram um pouco isso. Eles fizeram a subida e a descida ser tão rápido quanto, mas tem um tempo que você fica lá em cima. E isso faz o pulo parecer flutuante. Você parece que você pula até mais longe. Mas é quase o mesmo número de frames, se não é menor o do Mario 3. Em Celeste, você tem pulo muito mais rápido que todos os outros. Ele tem um formato parecido com o do Mario 1, ele cai mais rápido, e ele tem essa porrada no final, onde você tem a recuperação. Isso faz a queda parecer mais pesada. Todos os outros, quando você chega, você pode pular de novo. O Celeste, ele segura um pouquinhozinho, muito pouquinho. Mas já dá pra sentir ele como mais pesado do que os outros. Isso é importante. O balanceamento tem que ser número que seja relevante, que a jogadora sinta. Por exemplo, vamos supor que eu sou aqui o Zelda e eu tô lutando com o Bokoblin. Aí ele tem 25 de vida e eu tenho uma arma que tira 10 por ataque. Eu vou precisar de 3 ataques para matar ele, certo? E aí eu como GD, tenho que fazer o próximo nível da arma. Aí eu penso assim, cara, é um RPG, eu vou querer fazer vários níveis, né? 10%, cara, 10% é redondo, gostoso. Dá uma diferença boa. Vamos lá, vamos botar aqui. Mas na verdade 10% é péssimo, porque não faz diferença nenhuma para a jogadora. Ela ainda precisa de 3 ataques para matar o mesmo Bokoblin. Sim, ela tá dando mais dano. Mas o esforço dela é igual, então não faz diferença de fato. Ela pode até saber que o número é diferente, mas ela vai se sentir enganada, porque não faz diferença. Melhor seria se eu botasse 30%. Porque aí agora ela tá matando por pouco em 2 acertos. E aí quando chegar o outro Bokoblin, com 35 de vida, ela volta a precisar de 3. Mas para matar ele com a arma anterior, ele precisava de 4. Então eu com certeza fiquei mais forte. E aí você vai fazendo o mesmo ciclo que a gente falou antes. Desafio, checagem, desafio, checagem, desafio, checagem. Entende como que as coisas vão se conectando? E parece justo. Para jogador parece justo. Mas isso, cara, pode ficar louco, muito difícil de controlar. Você pensar nisso para todos os aspectos do jogo, vira uma loucura muito rápido. Então, boas práticas que eu trago aqui. Primeiro, eu costumo documentar mais a emoção que eu quero causar, muito mais do que o dano em si. Então, naquele caso lá, eu preciso saber quantas pancadas um inimigo muito difícil ou muito fácil leva para morrer. E tentar controlar em cima disso. Depois eu traduzo isso em 10 pontos de dano, 15 pontos de dano. Eu sei que eu preciso, numa espada normal, na espada mais básica que tem, 3 porradas. Isso é um inimigo médio. Menos do que isso, ele é muito fácil. Mais do que isso, quando chegar a 5, 6, ele é muito difícil. Beleza, eu vou guardar para os inimigos difíceis. Outra coisa é criar o que eu costumo nomear de GD Gym, uma academia de GD. Eu costumo fazer isso para várias coisas, na verdade. Criar várias cenas de controle. Você pega e faz uma cena, um mapa na tua engine, que todas as coisas estão acontecendo com a medição da maneira ideal. Assim, quando você vai fazendo o jogo, você pode ficar descansado, porque de tempos em tempos você volta para a cena ideal e vê se o maior pulo ainda tá dando para cobrir a maior distância. Porque se ele não cobrir mais essa distância, algumas fases vão quebrar, porque eu uso essa distância para fazer desafio.
Aí eu volto e balanceio de novo. Pronto. Fica tudo controlado. Eu faço isso para movimento, eu faço isso para combate, faço isso para inimigo, que eu chamo de zoológico, por aí vai. Faz essas, se ajuda a manter a coisa controlada. Ritmo, eu vou dar uma acelerada porque a gente ainda tem alguns slides. Ritmo, tudo tem ritmo. Tudo, tudo, tudo. E tudo tem ritmo em várias escalas, né? Tipo, o movimento, os ataques, as interações, as reações, item, efeito, som, menu, botão, display, fase, mundo, segmento da fase, história, fala, até silêncio tem ritmo. E o ritmo, o que ele é? Ele é basicamente a combinação de movimento e emoção. Com isso, ele gera tensão, empolgação e imersão, quando ele é bem feito. E para nossa sorte, ele segue um padrão também. Você vê que eu adoro falar de padrão. O cérebro adora falar de padrão também. É essa curva aqui. Ela sempre começa com um estímulo novo, depois esse estímulo diminui um pouquinho, mas não some. Aí ele cresce para um clímax e ele reseta. Isso tem em tudo quanto é lugar também. Por exemplo, Star Wars. O primeiro filme, o filme 4, é o primeiro filme lançado. Ele começa lá com os rebeldes sendo presos, aí isso é alto. Aí ele relaxa um pouquinho pra vida pacata do Luke. E depois ele dá uma crescida com a família do Luke morrendo. Aí ele fica revezando, aumentando tensão e liberando tensão até a cena final com a Death Star. Usa a força, Luke, ele atira, a Estrela da Morte é destruída. E aí relaxa pra finalizar o filme. Com todo mundo recebendo, quase todo mundo recebendo medalha. E ele é, cara, se você for analisar ritmo de piada, música, jogo, tudo vai. Até a montanha-russa, como é que a atração funciona, você vai entender da mesma forma. Até prato de comida, cara. Você vai ter a entrada, o prato, a comida e depois pagar a conta e ir pra casa. Tudo tem ritmo. Level, você vai ver um level novo, aí vai ter os desafios pequenininhos até chegar no chefão. Matar o chefão, parabéns, fase, toma tuas recompensas, relaxa, começa tudo de novo na próxima fase. É mais relaxado começar uma fase do que ver um chefão novo. E até no próprio inimigo, você pode ir super granular. Ataque de um inimigo. Você primeiro vai reconhecer, ele vai atacar, vai esperar o teu momento. Ele começou a abrir a guarda, você fala, porra, ele vai atacar agora, eu preciso estar posicionado para entrar. Aí ele ataco, puno ele por ter batido errado. E eu espero a próxima janela. Eu afasto e espero. Tudo pode ficar nessa curva. Essa curva é maravilhosa, você pode aplicar tudo. Tem esse vídeo do Extra Credits, que é muito bom. Vou depois deixar a apresentação para vocês. Eu recomendo muito ver. Eu recomendo ver tudo do Extra Credits, na verdade, mas esse daqui em especial. Ele vai falar tudo que eu falei e muito mais. E eu também vou pular a parte de Juice. Já falei, Juice tem muita coisa. Não, sozinho ele não funciona por conta. Mas ele tem muito. Se você começar a pesquisar, ele tem muito material. É muito bem documentado. E tem a Vlambir, que é mestre nisso. Então eu deixo esses dois vídeos para vocês começarem a pesquisa de vocês. E a gente vai para narrativa. Narrativa para um game designer não é roteiro, tá? Não é escrever. Vai ter escrever também. Vai ter fazer, porque a gente faz muita coisa. Mas narrativa em game design, ele é basicamente a parte, ou a interseção onde game design, funcionamento, experiência encontra com storytelling, tá? Ela não vai ser roteiro, não vai ser qual história contada. O designer que se preocupa com narrativa, ele vai pensar em como a história é contada. E o dia a dia desse design vai ser basicamente procurar oportunidade nos sistemas e mecânicas que já existem e aí adicionar a narrativa neles, ou ajustar os componentes para receber a narrativa, para ficar apto a receber a narrativa. Por exemplo, adicionar um campo de flavor text, para você poder adicionar lore dentro de um item, por exemplo. Eles buscam, esse designer ele busca saber na produção o que vai ser feito e falar, eu vou aproveitar que isso daqui ainda, esse chefe ainda não foi feito e adicionar um pedaço, tipo, a estampa da roupa dele vai ser daquele clã que eu tô contando a história em outros lugares. Tô contando a história no cenário, eu tô contando a história no item, eu tô contando a história no inimigo, eu tô contando a história nas mecânicas que tô desbloqueando. Até a trilha sonora pode contar a história. Qualquer coisa no jogo pode reforçar a narrativa quando é feito com intenção. Mas assim, de todas as áreas de GD, narrativa é a minha mais fraca. Tem muita nuance que eu não consigo fazer justiça. Então eu vou reconhecer a minha insignificância e deixar esse link aqui, que é maravilhoso,
É um material excelente, feito por um especialista. É um game designer que é designer de narrativa. Então, aproveitem. Pega, faz miséria nisso aqui. A última hard skill, e a gente só tá em hard skill ainda, tem soft skill. A última hard skill que é essencial de falar é prototipagem. Eu tenho quem discorde, mas eu vejo como uma habilidade fundamental para um GD. O GD que sabe prototipar, ele tem autonomia, ele não fica dependente dos programadores para comunicar o básico da visão, como vai funcionar o básico do gameplay que ele está pensando. Ele entende melhor a conexão entre as áreas e ele sente as falhas do design antes de botar na mão de alguém. Então ele começa a corrigir muito mais cedo. Sem isso, o GD ele acaba ficando só na documentação. E na prática, ele acaba sendo um cara das ideias glorificado. Porque ele não consegue atuar de fato. Ele consegue fazer a documentação e pedir para alguém fazer. Isso tá entre ali o cara das ideias e alguém que desenvolve. Eu prefiro que os meus game designers tenham autonomia, porque eles precisam saber como eles vão até modelar as mecânicas. E aí tem muitas maneiras para você prototipar. Você pode fazer no papel, eu recomendo começar assim, e eu volta e meia volto para cá. Se você precisar testar pela internet, tem esse jogo que ele digitaliza esse processo. Se você puder aprender um pouco de lógica computacional, que é recomendado, tem o Construct 3 e o Game Maker 2 para 2D. E a Godot, a Unity e a Unreal para 3D. Aí, enfim, já fomos pra caralho. Soft skill. Soft skill não é tão grande quanto hard skill, tá? São as habilidades comportamentais. Mas para nossa sorte, boa parte dos assuntos já foram abordados em outros aulões. Então, se você quiser saber como projetar com outros, você vê o aulão do Mazzucchelli. Se você quiser ver como é playtest feedback, você pode ver o aulão do Guzmão, que é especialista nisso. Ele tem um serviço disso. Eu só adiciono 2 pontos ali, que é a direção que eu dou para os meus times quando a gente vai testar alguma coisa que a gente fez. Gente, quem vai testar? Proibido explicar ou defender o design. Você tem que ouvir a tua jogadora. Não vai justificar, não vai mudar o pensamento dela. Não vai explicar por que aquilo foi feito. Foda-se, elas estão dizendo o que elas estão sentindo e o que elas tiveram acesso. A tua ideia não passou se você tem que defender. Para e ouve. E só fala se for para pegar mais informação sobre o que elas estão querendo dizer. Não direciona. Pergunta mais para você poder iterar melhor. Aí resta pra gente projetar para os outros, porque o resto já está coberto. Projetar para os outros são 2 aspectos para mim. É a motivação da jogadora, por que ela joga? E biblioteca. Como você faz a sua biblioteca de referência. A motivação mais comum que tem é falar de Barton. Os arquétipos de Barton. É legal para começar. Eu até gosto. É bom, é muito difundido, muito conhecido. Mas eu prefiro esse outro modelo que é da Quantic Foundry. Que é muito mais rico. Depois eu esqueci de botar o link disso. Mas é fácil. Se você pesquisar pelo nome Quantic Foundry, ele já vai te dar exatamente essa... uma explicação PDF, explicando como é que eles usam e tudo mais. Eu usei isso no Buraco, foi bem interessante. Que no Buraco a gente identificou 2 tipos de jogador principais. Tinha 4, na verdade, mas 2 que eu vou trazer para vocês. 2 tipos de senhores que jogavam. Um deles era extremamente social, ele gostava bastante de estar jogando com outras pessoas. Gostava da competição, mas ele gostava muito mais, gostava um tanto mais da comunidade. Então, para ele, era importante estar com outras pessoas, conversar, acertar estratégia. E eu vou chamar ele de vovô nostalgia. Porque para ele, mas ele jogava Buraco porque ele queria passar para os netos, queria jogar com os netos o mesmo jogo que ele jogou com o pai dele quando o pai dele ensinou. O pai dele não tá mais aqui. Então era uma conexão para ele com o pai dele que já faleceu. E tinha uma outra... Então, para ele, nostalgia era importante. E tinha uma outra... um outro grupo que gostava de competição e de maestria, de desafio. Ele gostava de mostrar que ele era o melhor jogador de Buraco que existia e que a estratégia dele era perfeita, não precisava mudar. Eu adorava desafio, adorava competição, adorava jogar contra outras pessoas, adorava destruir o bot. E eu chamei essa de vovó trator. Essa mulher, ela adorava desafio. Assim, tinha vários que se encaixavam nisso, tá? São 2 personas. Ela adorava desafio, ranking pra ela era maravilhoso, ela adorava mostrar a habilidade dela. O vovô Nostalgia adorava mostrar status, ter coisas que lembravam ele, souvenir, viagem,
Geralmente as pessoas elas tinham também os interesses, eles eram comuns com como eles viviam normalmente também. E aí eu fiz essa pesquisa, eu fiz entrevista, isso foi na época da Gazeus. Fiz entrevista, fiz todo um dossiê para eles e propus algumas soluções. Uma delas era coleção. Tipo, se tivesse alguma coisa que eles pudessem conquistar e colecionar, ia ser perfeito para os dois. Anos depois, eles tentaram várias coisas, mas anos depois, esse ano, eles publicaram essa atualização, que tem essa chamada: Conquiste Reinos Jogando Buraco. Pro Vovô Nostalgia é perfeito, porque ele consegue ter uma coleção, ele consegue mostrar para os outros a coleção de reinos dele. Pra Vovô Trator, é maravilhoso, porque tem desafio e ela consegue vencer e ver a posição dela contra outras pessoas. E ver quão melhor ela é em vencer os desafios para conquistar reino. Essa é uma feature que os dois jogam juntos, mas eles jogam por motivos diferentes. É sempre bom você entender a motivação do teu jogador para você saber como fazer as features que importam para eles. Por isso que eu falei, se você for fazer o jogo para você, não vale a pena passar por tudo isso. Você já sabe que você gosta, só faz. Para os outros é muito bom botar eles nessas caixinhas. A última coisa é sobre biblioteca. Assim como o artista usa referência para ilustrar, o game designer também vai usar outros jogos como referência e inspiração. O Super Meat Boy usou o Mario pra caralho. E a gente precisa ter uma biblioteca insana de jogo pra usar de referência. E não é só ter, tem que jogar também. Mas assim, se você jogar de forma certa, eu vou ensinar qual é a forma certa. 1 ou 2 horas tem uma boa noção das mecânicas principais. Dos sistemas principais, tudo. Então você consegue saber o que aquele jogo é diferente dos outros e como ele, de fato... Enfim, tudo que você precisa saber pra essa biblioteca, pra esse estudo. E uma boa prática é você gravar um vídeo da tua primeira experiência, porque você nunca mais vai ter ela de novo. Pelo menos anota. Eu faço muito isso quando eu sei que eu vou fazer um produto que tem concorrentes definidos. Quando eu tô só jogando um jogo, eu dificilmente gravo. Quando eu tô jogando pra mim. Então eu mais anoto. E seus melhores amigos pra crescer a biblioteca vão ser esses 3 aqui. Epic Store, ela dá um jogo de graça por mês, pelo menos. E são jogos, muitas vezes, AAA. O Humble Bundle, o Humble Bundle Choice, ele te dá de 6 a 10 jogos todo mês por um preço que geralmente é um jogo só. No lançamento, ou até mais barato que isso. Vale a pena. E as promoções, as sales, tipo, tanto na Steam quanto na Epic, você consegue nas sales promoção de até 90%. Então, geralmente eu encho minha biblioteca nessas épocas. A menos que eu precise ter alguma coisa que eu vou trabalhar agora. Aí eu preciso comprar no lançamento, infelizmente. Biblioteca. Já tô falando de biblioteca, na verdade. Gente, não. A referência ela pode vir de qualquer lugar. Tá? Não inventa roda, tenta achar lugares que fazem sentido para trazer. Se você tentar reinventar a roda, cara, você corre o risco de dar mais errado que certo. Se tem uma coisa que é senso comum, usa. Ou você pode inventar uma coisa que é tão nova, que está muito à frente da época. A Microsoft ela inventou o tablet anos antes, muitos anos antes da Apple fazer o primeiro iPhone, primeiro iPod. A Apple fez o iPod para começar a ensinar o público a usar tudo que vai precisar para no final, 10 anos depois, eles conseguirem usar o iPad. E assim, pode vir de qualquer lugar mesmo. Ryan's do celular, ele aproveitou o Tinder que estava em alta e fez a mecânica de seleção igual do Tinder. Tipo, pode vir de qualquer lugar. Tem um termo também que é affordable, que ele é quase... Ele traduz... Não tem tradução direta. Ele seria uma familiaridade, alguma coisa assim. Mas ele é algo que é tão intuitivo que as pessoas só fazem. Não pensam sobre, só tem um jeito de usar. E é isso. E aí um bom exemplo que as pessoas sempre usam é de novo uma porta. Se ela tiver uma alça, vê aqui a da direita, se ela tiver uma alça, ela pode fazer as duas coisas, ela pode empurrar, ela pode puxar. Mas se você só botar uma placa, não tem como puxar, só dá para empurrar. Então a pessoa só faz o que dá. E isso é um exemplo de boa affordance. Se você pesquisar sobre esse termo, você vai ter vários exemplos e tem muitos que são aplicados em jogos também. E aí, sobre jogar do jeito certo. O GD ele joga de um jeito estranho, diferente. A gente joga observando e desconstruindo enquanto a gente está experimentando. Parece algo místico, mas é aprendível, só é difícil. Tem esse vídeo do Extra Credits, que é exatamente sobre isso. É bem completinho, eu não vou me estender, porque é longo. Mas eu vou dar, assim, os detalhes. Primeiro você vai ver quais são os pontos que trazem emoção e reação. Você vai listar eles.
Aí você vai escrever todos os detalhes que você conseguir. Quais os detalhes que reforçam a experiência? Ela fortalece a experiência, faz ela ficar mais intensa. Quais os que atrapalham? Porque tem muito detalhe que vai agir contra a experiência. Depois você faz isso em outra perspectiva. Se você estiver jogando com uma arma, joga com outra. Se você estiver jogando com um personagem, joga com outro. Se você estiver jogando no teclado, joga no gamepad. Se estiver jogando sei lá, PC, joga no console. Muda a tua perspectiva, joga com outro personagem. Como é que isso muda a experiência? Como é que as duas experiências se comparam? E no final você tenta jogar, você não joga mais, na verdade. Você observa, põe outra pessoa pra jogar. Observa ela jogando. Faz o caminho todo pra ela. Com ela, não para ela. De novo, só perguntando, sem explicar. Isso foi só alguns pontos para entender o que é a área de game design. Para ilustrar, eu trouxe aqui todos os pontos que na verdade não todos, tem alguns que eu deixei de fora, que eu cortei para caber no aulão. Todos os pontos que vocês olharem aqui, vocês podem pesquisar, vai ter alguma coisa. Eu deixei coisas que são relativamente fáceis de achar conteúdo bom, ou que eu não precisei de anos para entender. Eu tentei trazer tudo que eu demorei muito para entender para cá. E boa sorte para vocês. Qualquer coisa, pergunta. Agora, os pontos finais. Como começa a trabalhar como game designer? Você tem algumas especializações possíveis, né? Mas primeira coisa, você tem que entender qual é o seu alvo, qual o tipo de GD que você quer ser. Conforme a escala do jogo vai aumentando, você vai tendo especializações cada vez maiores. Na pequena escala, você ou vai ter a pessoa que faz tudo, ou vai ter, em alguns aspectos, um gameplay designer que o principal dele vai ser cuidar dos 3Cs. Um system designer que o principal dele vai ser sistema, as interações que eu falei antes. Level designer, autoexplicativo. Na média escala, você já começa a ter algumas pessoas que são especializadas. Um UI UX, você vai ter alguém cuidando da economia do jogo, como é que a progressão funciona. Você vai ter um designer de narrativa que faz aquelas coisas que a gente estava falando. É meio que uma mistura ele vai tentar atuar em tudo para a narrativa ficar consistente. E com larga escala mesmo, você tem uma especialização absoluta. Você vai ter a pessoa, o technical designer, que vai ser o game designer, que vai trabalhar em ferramentas para outros game designers. Ele é meio que um programador, meio game designer. E dificilmente vai tocar no jogo em si. Ele geralmente vai trabalhar para o time. Um combat designer que vai ser a pessoa que só vai se preocupar com as coisas que são de conflito. Este designer que vai ser uma especialização do level e do narrative. Focado em conteúdo. Geralmente para deixar o jogo funcionando anos e anos e anos. No Brasil, a gente não tem empresa grande o suficiente a ponto de precisar de especialista. Eu diria que talvez a Epic. Talvez não, a Epic com certeza. Mas enfim, é a única. Daí a maior parte dos GDs vai ter que ser generalista. Acaba precisando fazer um pouco de todas essas. Aqui, a gente não tem no Brasil. Não tem mesmo. Nem na Epic tem esses daqui. Aqui no Brasil. Outra coisa que você tem que considerar é AAA versus Indie. No AAA vai ter uma banda, basicamente. Um grupo de GDs, cada um especializado em uma coisa, que agem em conjunto e se complementam. Já no Indie, você basicamente vai ser uma banda de uma pessoa só. É o que a gente estava falando no começo antes de começar a apresentação. As empresas elas vão estar contratando, se você quiser ir para a empresa, ser contratado por alguém, elas vão estar contratando para resolver um problema. As vagas dela vão estar dando dicas para isso. Como é que você mostra que você é a solução disso? Eu sei que algumas coisas vão parecer batidas, vocês já ouviram algumas vezes. Mas para algumas pessoas isso daqui pode ser completamente novo. É muito importante você deixar bem claro o teu alvo. Você quer ser um game designer? Faz constar o seu foco na descrição do teu currículo, na descrição do teu LinkedIn. Você pode ser generalista, mas fala qual é o teu foco. Qual é a tua área de estudo. Principalmente se você está mudando de área. Se você é um programador e está começando a fazer game design, se mostra como game designer e fala da sua capacidade de programação. Tá? Porque se você falar que é um programador com alguma noção de game design, você não resolve o meu problema como empresa, que eu quero um game designer. Por mais que você talvez tenha já o conhecimento que eu preciso. Você começa mostrando seus primeiros melhores trabalhos. Porque os recrutadores eles têm pouco tempo quando estão fazendo a primeira passagem. Eles estão vendo 80 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Vai passar rapidinho por cada currículo. Se você deixar o seu melhor trabalho lá pro final, for uma ordem crescente, fodeu. Ele vai pegar 3 trabalhos, olhar amador.
Passa. Deixa os melhores trabalhos no começo. E no portfólio, faz um vídeo curto do trabalho. Não precisa escrever exatamente tudo que você fez ou tudo que o jogo é. Pô, explicar o jogo é vídeo. Não faz mais do que isso. Talvez uma descrição curta, mas 2 linhas. Caraca. Destaca a tua responsabilidade. Como você faz coisa no meio de outras pessoas, às vezes é difícil o contratante saber o que ele está te contratando, ele está recebendo exatamente o quê. Então destaca o que você fez. O que você foi responsável por fazer, melhor ainda. Principalmente trabalho em grupo. Aí não dá para ler aqui. Eu não sei se vocês conseguem ler aqui. Mas tem essa imagem aqui, eu vou ler para vocês. Basicamente, tenta mostrar o que você pensa, não só o que você pegou. Eu peguei essa imagem do Alex Braze, ele é ótimo para seguir. É um game designer que trabalhou na Riot, na Blizzard, enfim, ele é foda. Você poderia falar, eu revisei sistemas de ritmo, de pacing. Mas isso por isso, foda-se, não significa nada. Sabe? Beleza, o que você fez de fato? Você de fato foi responsável por revisar. Mas por que você estava pensando que você estava revisando? O que deveria constar? Eu desbloqueei, eu fiz experiências, o jogador ter novas experiências desbloqueáveis ao longo de 4 semanas. Então eu fui responsável por revisar os sistemas de pacing, com o objetivo de desbloquear experiências ao longo de 4 semanas. Isso para a empresa já mostra o que você sabe fazer e por que você fez. Mostra como você pensa. É muito mais interessante para eles do que o que você fez puramente. E é bônus se você mostrar o impacto que isso gerou. Se você no final falar, o resultado disso foi um aumento de retenção de mais 10% ou de 20% para 30% no D7, você está falando o que você gerou para a empresa. Isso é ouro. A empresa quer saber qual é o impacto que você pode fazer. Quando você fala isso, porra, para ela é fantástico. Aí ela vai entrar em contato com você, porque esse é o tipo de impacto que ela tá atrás. Ou pelo menos mostra o pensamento que você sabe, entendeu como que a necessidade da empresa traduz na tua atuação. Mas Pedro, eu tô no começo, cara. Como é que eu faço para ter algum material? Beleza. Você tem que fazer. De fato, tem que fazer. Então, Game Jam. Eu sempre recomendo isso para todo mundo. Eu acho que vocês já estão cansados de ser recomendados também. Eu deixei essas aqui, Global Game Jam, London Dare, GMT, a própria da Game Jam.io tem uma porrada, tem um calendário cheio, não dá nem para fazer todas. E tem alguns eventos que são anuais, para artista tem o Inktober, e o Mermaid. Para Game Designer, para Level Designer, tem o Blocktober, que é um desafio em outubro, tá quase lá, pra você fazer rascunho de level e outros game designers jogam também, dão opiniões, é bem maneiro. Para projeto pessoal, esse daqui vai parecer um mural de coach, eu até peço desculpa, mas enfim, foi o jeito que eu consegui passar. Projeto pessoal tem algumas dicas, algumas boas práticas, algumas dicas. Primeiro, essa trend no Twitter tá sendo maravilhosa porque realmente é isso. Você se preocupa primeiro em fazer algo existir. Depois você deixa bom. Primeiro faz alguma coisa que você pode botar a mão e testar e jogar. E outras pessoas podem jogar. Lembra que tudo é um remix. Então eu tinha um diretor criativo lá na Black River que falava que todo jogo era de 70% a 80% cópia de outro jogo e o resto é as assinaturas que deixavam ele diferente. Então a dica de ouro desse cara era começa copiando. Começa copiando na moral. Você vai fazer. Eu quero que o meu jogo seja um Zeldinha. Beleza, começa fazendo os controles do Zelda básico, a parte básica, movimentar, bater. Se ficar tão bom quanto o Zelda, qualquer coisa que você coloca. Quanto é andar como Zelda, qualquer coisa que você botar vai ficar maneiro. Porque a essência já tá funcionando bem. Qual a essência daquele jogo que você quer honrar? Copia aquilo. Depois você vai aprender a fazer um pouco diferente e vai criar uma assinatura própria. Não copia até o final, isso é plágio. Mas copia uma parte. Isso é diminuição de risco. E os investidores adoram ouvir isso. Lembra do princípio de Pareto. 20% do esforço gera 80% do resultado. Então isso aqui é basicamente uma coisa que precisa ficar na sua cabeça sempre. E uma dica para você abraçar o good enough, o bom o suficiente.
Não vai estar perfeito. A lança não, põe na mão das pessoas. Definitivamente não vai estar perfeito. Mas vai ser o suficiente para você ter aprendizado, para você ter informação. Você vai falhar. Aceita que você vai falhar, mas você vai falhar mais fácil, mais rápido do que se você gastasse todo o tempo. Você vai falhar mais frequente do que se você tentasse deixar muito melhor. E quando você está aprendendo, você vai falhar para frente. Se você deixar perfeito e errar, você vai ter gasto muito mais tempo. Muito mais tempo. E vai ter posto ruído na tua análise. Porque o que pode estar dando errado é teu controle, não o polimento que você gastou um tempão fazendo. E a última coisa, é a melhor coisa que você pode fazer pro teu portfólio é lançar um jogo. É uma habilidade que não dá para aprender, só dá para fazer. As empresas valorizam isso pra caralho, porque isso mostra uma maturidade do caralho de qualquer profissional, não é só game designer, qualquer profissional. Lançou um jogo, simples que seja, você já aprendeu como é que é vários sistemas que você só aprende no final, vários problemas que só acontecem no final, vários problemas que só acontecem depois. E você deixa de ser um amador e passa a ser realmente alguém que tá no ciclo. Você tem um projeto, um jogo publicado debaixo do braço. Você tá em outro patamar. Lança. Melhor coisa que pode acontecer pro teu portfólio. Aí, por fim, eu deixei umas listas aqui. Comunidade para você seguir, canal para você seguir, site para favoritar, artigo para ler, vídeo para ver, várias coisas para vocês se aprofundarem. Fora aquele iceberg gigante, para vocês também se aprofundarem. Como eu falei, isso daqui é só o começo de uma conversa muito longa. Obrigado. Nossa, que obrigado, mas obrigado. Pronto, agora vamos abrir o espaço para perguntas. Eu sei que todo mundo tá cansado, tá, gente? Então vamos ter bronca aí. Eu tenho uma pergunta até do último joguinho que eu fiz um joguinho, é meio um shoot 'em up com os elementos de ritmo. E eu sou solo dev, um jogo bem pequeno. E eu fui fazer um playtest e fiz com 8 pessoas e basicamente eu tive um meio a meio assim, tinha 4 pessoas que falavam, até olhando aquela parte dos traits, que os controles pareciam meio ruins e pareciam não muito responsivos, e as outras 4 pessoas falavam que tava legal, que tava um desafio legal e que tava perfeito. E eu tenho essa mesma impressão, por exemplo, Dark Souls, eu odeio Dark Souls, eu acho que os controles são horríveis, a câmera é uma bosta, e tem gente que acha que o jogo dá um desafio legal, que realmente aprender e tal. A minha pergunta é assim, como que eu faço pra saber se realmente é um problema de game design, tipo assim, eu realmente tenho que mudar os controles e tal, ou se realmente meu jogo não é pra aquele público, digamos assim. Tá, então são várias coisas aí no meio. Uma pergunta complicada. Não. Tudo bem, a tua pergunta ela realmente foi foi focada, mas a resposta ela tem camadas. A experiência legal, a dificuldade, você está falando muito sobre fairness. Você está falando mais sobre game feel. E ok, para aquelas pessoas, se elas comentaram sobre dificuldade, foi o aspecto que mais marcou elas e estava adequado para elas. Perfeito. Os controles não ficaram no caminho daquelas pessoas. Você pode observar como elas jogaram de fato, não só o vídeo delas jogando, mas olha a mão, olha o olho, olha quando elas fazem careta. Porque ali vai mostrar de fato, tipo, uma coisa principal assim de teste. O jogador não fala. O jogador faz coisas que ele não consegue lembrar depois. Ele fala coisas como ele lembra. Mas isso já tá velho. Quando você olha o que ele tá fazendo ali naquela hora, a reação dele naquela hora, pode ser completamente diferente do que ele vai falar depois com você. Então, assim, o que você tem de fala depois, de texto depois, são as memórias. É o que gravou. Pode ser que no meio, pode até ter reclamado do controle, mas o que ela tava reclamando mesmo é que ela tava tentando fazer uma coisa e às vezes ela não tinha informação suficiente. Às vezes ela não tinha reação suficiente. Então eu iria um pouco. Sim, pra intenção que você tem com esse jogo, tipo, você falou do controle do Dark Souls. O Dark Souls é pra ser pesado. Então o delay dele e a lentidão dele é proposital. Então o jogo é pra ter alguma coisa dessa ou ele é pra ser bem mais responsivo? Qual o jogo que você usa de, tipo, o meu jogo, se ele ficar pareado com esse outro, vai ser sucesso pra mim, sabe? Se o Meat Boy for pareado com Kaizo Mario, é sucesso pro cara do Meat Boy, por exemplo. E aí você tenta ver se os seus controles, se o problema é controle, se você identifica assim. Qual é a parte onde os teus controles estão muito diferentes? Às vezes não é nem o controle, mas o desafio que você fez. Os inimigos não estão desafiando um controle mais fino. Tem que analisar, tipo, pelo lado da experiência. Por que que metade foi... o que que metade gostou?
Então, para eles, a experiência, o saldo foi positivo. Quais são esses pontos? Esses pontos são para manter. O que a outra metade desgostou, tenta isolar eles, tenta ver se é uma coisa só, se são vários detalhes. E esse também é para você pensar sobre e resolver. Aí você me perguntou sobre se esse pode não ser o público. Pode não ser. Aí vem da sua seleção de pessoas. Se são pessoas muito próximas, elas não vão falar para você que o seu jogo tá ruim. Não vão. Elas têm... elas estão muito próximas. É muito mais fácil eu ter resposta mais certa se eu falar: o meu amigo tá precisando de teste desse jogo. É o meu jogo. Meu amigo tá precisando de um teste de jogo. Você pode me ajudar? Ele pediu pra eu ajudar ele a testar. As pessoas vão ser muito mais sinceras com você. Então isso também é um macete. E o último é: você testou com 8 pessoas. Isso é ótimo. Pra você estar do lado e olhar, 6 pessoas é o número ideal. 8 você vai ter alguns problemas repetidos, vai ser ótimo. Mas se você puder fazer com 6 é ótimo. Menos é muito ruim, mas começa a ter muito problema repetido. Mira 6. Sempre todo playtest que você puder olhar o que a pessoa tá fazendo. Nossa, obrigadão mesmo. Esclareceu muitas, Posso todas as dúvidas que falar? eu tinha, Posso basicamente. falar? Manda bala. Posso falar? Não, eu aqui, ó. Alô? Posso falar? Tenha calma, né, cara? Tô pensando aqui. É o seguinte, mano. Desculpa. Assim, desculpa, tipo, eu entendi metade das coisas porque eu faço faculdade, eu faço na TEL, tipo, eu não entendi nada que você falou. Por quê? Porque eu não tem nada a ver com o que eu tô estudando, porque o que eu tô estudando é matemática, conta, álgebra linear, cálculo 1, cálculo 2, tá ligado? Tipo, esse negócio pra mim eu não entendi nada, tá ligado? Crunch, tipo, da onde vocês tiram esses termos, cara? Tá ligado? Eu nem sei da onde você tirou, cara, tá ligado? E tipo, eu não tenho muita coisa pra fazer, sabe? Geralmente eu se vivo ocupado, tenho faculdade pra fazer, eu viajo de vez em quando. E, tipo, eu não consigo arranjar tempo pra estudar essas paradas, tá ligado? Eu queria entender como é que, tipo, como é que eu consigo entender essas paradas que você falou, porque parece que pra mim não entra na minha cabeça, sabe? Parece que falou muito rápido, não sei se foi o tempo, Com mas, né, eu certeza. tinha respeito. Com certeza tem uma pressão de tempo, tá? Porque, como vocês viram, é muita coisa. E é meu. Sem estar aqui, eu tava fazendo em 50 minutos. Eu fiz em 1h30. É muito, muito material. Nossa, uma hora Mas e meia, assim, nossa. eu iria devagar, na real. Se você não tem tempo pra. Foca na faculdade primeiro. Eu, E por como você. exemplo, nas matérias, aula, tá ligado? Tenho aula pra fazer, eu faço umas coisas extracurricular também pra enriquecer meu currículo. Por Tranquilo. exemplo, eu dou aula de fight pra criança, né? No Casa Viva. Tranquilo, tranquilo. Se você quer começar a aprender, tá no ponto de começar a aprender o game design, eu talvez fosse para um game design que não dependesse de é, tantas peças. Porque aqui a gente falou de muita, muita coisa. Mas se você É for verdade. para design de jogo de carta físico, você vai ter ainda pode ser muito rico, mas você vai ter um campo de variáveis bem menor. Então, por exemplo, se você pegar jogos de festa de carta, você vai ter um conjunto de regras menor, você vai ter um conjunto de variáveis para mexer menor. E aí você pode ir variando as regras, adicionando novas regras, tirando novas regras, entendendo como elas funcionam. Porque aí você vai começar a ter o pensamento de como mudanças podem influenciar outras mudanças. E aí, eventualmente, vai ter também as curiosidades de ir para outras. Saber mais. Aí você volta nesse vídeo. Volta nesse vídeo, que esse vídeo é sobre palavra-chave, né? Pode passar. Obrigado pela aula, cara. Nada. Boa volta aí, cara. Assim, primeiramente, parabéns pela apresentação, achei incrível, assim, tirou muitas dúvidas minhas já de cara, explica muito bem. E, assim, eu gostei vários dos exemplos que você deu, sabe? Tem vários exemplos ali que eu consegui até identificar nas coisas que eu faço. Tipo, quando você deu o exemplo lá do GDGIM ali, que botou até um exemplo de imagem ali dos negócios de Unreal. teste da Unreal. É um negócio que eu tô fazendo direto, sabe? Por exemplo. Mas, enfim, eu tenho duas perguntas, são um tema muito relacionado, que é para quem está começando.
Pra quem tá muito no começo mesmo, assim, de tipo, cara, acabei de terminar a faculdade, eu não tenho um trabalho de experiência na área, assim, tá, estagiando em TI, mas nada relacionado a jogos, e eu quero montar um currículo voltado pra isso de design, por exemplo. Eu sei que você falou no foco ali de mostrar os jogos publicados ali, né? Os jogos publicados, os jogos que se participou, assim. Mas para quem tá começando, qual é que você acha que deveria ser o foco? Antes de tentar fazer um projeto sozinho, assim, por exemplo, tentar participar de algum projeto que nem esse da Ludum Dare, etc. Ou conseguir algum emprego mais iniciante na área para enriquecer o currículo. E outro também é relacionado a isso, mas qual que deve ser o foco mesmo, assim, sabe? Que é realmente só conseguir um emprego na área, assim, para iniciar, ou de postar alguma coisa, sabe? Tá. Eu acho que, assim, a resposta. Eu sei que você me perguntou ou isso ou aquilo, mas a resposta é sim. Entendi, Porque justo. as coisas são correlacionadas, né? Porque fazer um jogo, fazer uma game jam, são ferramentas para você ganhar experiência. Se você tiver condição, tipo, conseguir a abertura com uma empresa, entrevistas e tudo mais, que você consegue provar. Opa, alguém tá com um recuo. Ah, o cara da Indie Hero aqui tá. O Pedro Feijo aí tá com. Isso, valeu. Isso. Tá sanduíche ishi, cara. Se você tiver uma abertura, uma entrevista ou uma vaga de estágio, de entry-level, né, que chama, que a tua experiência atual, tua experiência de faculdade mesmo, já permita você entrar, fazer entrevista e passar, cara, manda bala, manda bala. Eu faria as duas coisas em paralelo. Faria não, eu fiz as duas coisas em paralelo. Na verdade, eu fiz 3 coisas em paralelo. Que eu fiz. Eu tava em um outro emprego que me dava alguma noção de gráfico, né? Eu fazia site, trabalhava, fazia estágio em web design. Então me dava noção de animação, de alguma programação muito básica e de arte. E lá eu fiz um minigame. Lá eu fiz um minigame com Construct que eu tava estudando por conta. Que eu tava estudando com um grupo de faculdade que eu criei com meu irmão, com os amigos, pra gente aprender a fazer jogo junto. Aí, beleza, eu sabia usar Construct. Fiz um jogo super simples, era um cactus que atirava fazia tipo. Marcava um ângulo, atirava um espetinho que arqueava. E tinha que estourar os balões que era os balões da festa que estava começando o novo site do meu emprego, do lugar que eu estava trabalhando. Botaram isso no site, aí a Ira, que estava precisando de jogos HTML5 para Gloob, falou, pô, isso daí é tipo um módulo, uma microversão do que a gente vai precisar. Vamos pegar e treinar esse cara. Pô, teve um tanto de sorte, que eu tava me preparando antes, que tipo, eu tava estudando antes, tava tentando buscar a oportunidade de injetar jogos da onde eu estava trabalhando e já tinha o conhecimento de uma ferramenta. Muitas vezes tem uma sorte envolvida, mas é muito sobre você se preparar antes também. Então, faz tudo. É um conselho merda, mas faz tudo. Não, tá certo. Querendo ou não, a vida de programador acaba sendo muito nisso, assim, não. Tipo, faz isso, tudo ao mesmo tempo aí que dá bom. A outra pergunta meio relacionada, que é assim, fazer tudo isso, mas agora, por exemplo, cursos, por exemplo. Cara, o que é um negócio que você olha assim no currículo de um cara que tá tentando entrar pra game design, era assim, pô, isso aqui é foda, isso aqui, ele é um bom game designer, assim, o que você olha e você considera ele um bom game designer ali ao contratar alguém, por exemplo? Você olha mais pela parte de jogo, o que ele participou, do trabalho, ou, sim, cursos que ele fez, por exemplo, o que ele sabe ou não sabe? No Assim, final. muito genérico. Não, é bem específico o que você está perguntando, é tranquilo. No final eu olho se tem jogo publicado. É a primeira coisa. Tipo, pode ser um jogo simples, pode ser um jogo de Mahjong no celular. Sério mesmo. Você pegou e fez tudo. Você se preocupou com como a jogadora vai sentir, como a jogadora vai jogar. Pode ser sei lá, um simulador de efeito dominó. Desenha e só aperta. Mas é divertido, é um sandboxinho. Eu vejo o que ele pensou.
sabe, pra fazer. Eu vou querer perguntar de uma coisa que eu consiga sentar e botar a mão e jogar. É muito mais valioso do que curso, do que. Tem, claro, cursos que vão ajudar, mas a verdade é que a gente não tem um curso que é super renomeado, não tem um grupo que seja. Pô, se veio daqui, com certeza sabe. A nossa área não tem isso. Nossa área botou a mão, fez, ficou gostoso. Ou até não ficou gostoso, ficou errado, mas ele sabe aprender, ele sabe o que ele faria diferente. Isso é uma pergunta que, caralho, todas as minhas entrevistas, eu fazendo ou eu entrevistando, aconteceram. Essa pergunta sempre acontece. O que você fez que deu errado e depois segue com o que você teria feito diferente. É muito mais importante você aprender, você mostrar que você sabe aprender e que você está se preocupando com a motivação da jogadora, com o que ela tá sentindo, porque é isso que segura a jogadora, que convence, que conquista, do que você saber fazer o pulo perfeito do Mario, sabe? Tipo, é muito, muito específico. Você tem que mostrar que você sabe fazer o que eles vão pedir da maneira mais menorzinha, sabe? É muito mais o faz algo, faz agora e faz simples. Não precisa ser uma coisa com 200 fases. Faz 3 fases. Faz uma mecânica. Eu gostaria de ver uma mecânica muito bem explorada. Muito mais do que um jogo de tiro rebuscado. Perfeito. A gente respondeu tudo que eu queria aí. Muito, muito obrigado. E parabéns de novo pela apresentação, viu? Opa, valeu. Desculpa pelo tempo. Nada. Quanto mais longo, melhor. Tempo, É. próximo. Dá tempo de engatar mais uma aí? Ali na lista tá Nicolas e depois eu? Como é que tá Isso. a coisa aí? Isso aí, então. Vai lá. Fechou. Primeiramente, valeu aí pela apresentação, Peter. Gostei muito, cara, dessa parte de game design que você apresentou. Muito, muito foda. Principalmente sobre os tipos de jogadores. Eu só conheci o modelo antigo que você tinha mostrado. O Barton. Isso. Aí, cara, a minha dúvida talvez seja um pouco nichada, mas ela é referente a sobre como fazer talvez uma mistura de feeling. Eu acho que até são áreas conectadas, mas, por exemplo, eu queria misturar puzzle com terror e conseguir deixar o jogador naquele flow state, sabe? Mas eu tenho um pouco de dificuldade na parte do puzzle, que eu não sei como não deixar entediante, sabe? Cara, isso é uma coisa que a amnésia. Tá, ok. Ok. Porque tem uma conversa muito longa que poderia falar que é sobre formas de criação de conceito de jogo, né? Tipo, externo para interno e interno para externo. Quando você faz mashup ou quando você faz uma extrapolação. Mas assim, vamos tentar fazer uma versão simplificada disso. Quando você está trabalhando com mais de um gênero, você corre 2 riscos. Na verdade, você tem um risco e uma recompensa. Você tem. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Mas quando a gente está falando aqui de narrativa, tem um gráfico bom aqui. Ainda tá vendo minha tela? Sim, tá aparecendo. Tá. Quando você tem esses dois aqui, você tá falando que você tá querendo fazer puzzle e terror, certo? Isso, sim. Você tem 2 públicos. Você tem um público de puzzle e um público de terror. Quando você tá fazendo isso, você tá querendo buscar esse público que gosta de puzzle e gosta de terror. E aí tem alguns problemas. Qual a motivação desse público para jogar terror? Qual é a motivação desse público para jogar puzzle? Quais são as motivações que são sobrepostas para eu poder explorar só elas e o meu jogo ser sobre isso? Porque é a coisa que atende os dois. E a outra coisa, isso é o principal para você fazer o seu jogo soar interessante para eles. Agora, você falou sobre ritmo e tá tudo totalmente certo. O terror, ele vai ter uma curva de pacing. Os motivos que geram estímulo no terror, que fazem essa curva aí, onde que tá o pacing? Tá aqui. Que fazem a curva do terror subir, são diferentes dos motivos da curva de puzzle. Você consegue encadear eles. Você consegue usar um sem atrapalhar o outro. E assim, de cabeça, sem pensar a fundo, eu teria dificuldade para responder isso. Eu teria dificuldade de falar para você, tenta fazer isso ou aquilo. Porque justamente o puzzle, ele dependendo do tipo de puzzle que você tá falando, você vai ter uma coisa muito cerebral e menos reativa. Enquanto o terror, ele vai construindo tensão e libera. E essa construção de tensão, você não pode ter uma pausa pra ter uma coisa cerebral, você tá tudo visceral. Você tá tudo, tipo, naquele terror,
construindo aquela tensão, aquele nervoso, para depois lá na frente dar um jump scare, dar um barulho alto, dar uma perseguição e entrar num lugar seguro, por exemplo. Que aí entrou num lugar seguro, tipo, cena de perseguição. Tipo, antes é sons. Aí você tá num corredor que você já viu. Aí cena de perseguição, lugar seguro. Aqui você pode botar uma coisa cerebral, mas se for uma coisa que demora muito pra ele resolver, ele vai ficar na parte de falta de tensão durante muito tempo. E aí vai perder a premissa do terror. Então, assim, talvez uns puzzles que sejam mais relacionados com pressão de tempo, pra você ter um estímulo parecido. Mas, assim, acho que pra responder de forma genérica, eu tentaria fazer uma lista do que vai instigar isso daqui subir e descer pros dois gêneros e começar a trabalhar numa experiência que esteja aqui no meio. Se você conseguir fazer isso... Desculpa, só para umas dicas de material de estudo que acho que vão te ajudar com esse tema de terror e puzzle, temos alguns jogos de terror que não tem realmente nada de ação. Mesmo que tenha, são muito poucos. Por exemplo, temos o Resident Evil, acho que é o 7 ou 8, que é na mansão. O Shadows of Rose é puramente puzzle e terror correndo você com a garotinha. Outro material de estudo que acho que é interessante você dar uma olhada é o Soma. O Soma é basicamente um terror psicológico misturado com puzzle e um walking simulator. Pô, boa dica, hein? Valeu, Pedro. E no Game Maker's Toolkit e o Extra Credits tem alguns episódios específicos de terror. Pelo menos o gênero de terror é um gênero bem documentado, tanto como game design quanto com filme. E aí o que gera terror você consegue estudar. Puzzle já é um pouquinho mais aberto. E aí, enfim, eu acho que essas referências é muito bom de jogar para entender como eles encaixaram os dois também. Puzzle é mais no feeling mesmo, né? É mais complicado. Não é feeling, você vai ter que criar frameworks seus. Você vai ter que identificar quais são as suas peças, porque você está querendo fazer uma fusão. Então você vai ter peças únicas. Lembra que eu falei, copia uma parte? O problema de não copiar é esse. Você vai ter que descobrir as peças você mesmo. É verdade, faz sentido. Valeu, Peter. Deu uma ajuda monstra já. De boa. Que agora sou Nicolas. eu. O Nicolas. Sou eu, Renan. Agora Lucas. sou eu, né? Primeiro, brigadão pela aula. São temas que a gente, pelo menos a galera que acho que tá buscando mais de game design, ou tá em algum ponto, tá tentando estudar mais a fundo. Você fez, eu acho que uma lista incrível pra, tipo, todo mundo ir caçar com mais calma. Eu vou roubar muita coisa da sua palestra, porque, enfim, eu me chamo, deixa eu me apresentar, né? Tô falando sem me apresentar direito. Me chamo Lucas Renan, eu sou programador, professor de desenvolvimento de jogos e querendo entrar na área como game designer, tendo uma primeira área, sendo minha área principal, assim. E quando eu vou ensinar um pouquinho de game design para os meus alunos, é bem difícil explicar e colocar numa caixa o que é game design. Eu acho que muita coisa eu fiquei feliz, que é coisa que eu sinto que eu tô falando, que você também já falou. Mas tem mais 1 bilhão de coisas que eu poderia falar com mais calma, assim. Então, obrigado de verdade pela apresentação. Queria agradecer primeiro. Foi muito boa. Eu acho que poderia ter mais umas 3 horas tranquilo, eu adoraria. Mas, assim, eu ia perguntar alguma coisa também de carreira, até porque, né, porque eu não falei, eu tô querendo entrar. Mas como já foi uma pergunta de carreira, talvez depois eu mande alguma mensagem para você, se possível, se você não se importar. Pode, fica à vontade. Inclusive, todos os Uhum. outros também. Podem mandar à vontade. Muito obrigado. Porque eu tenho uns projetos, eu fiz faculdade de desenvolvimento de jogos, né? Eu tenho alguns projetos, mas nenhum deles eu acho que eu não consigo ver muito como lançar eles. E daí eu queria também saber o que talvez... Eu vou fazer uma mini pergunta aqui só. O que você considera o que é lançar? Ele precisa estar na Steam? Ele precisa estar na Google Play? Será que se ele tiver só no itch.io já é o suficiente? Então, fica uma mini pergunta aqui, mas não é essa a pergunta que eu vou fazer. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Conforme eu fui falando com outros game designers mais experientes, e conforme eu fui vendo os meus GDDs, os meus documentos, como que eu me comunicava com o time na posição de game designer, mesmo não profissional, né? Eu sempre fiquei com dúvida para entender, assim, o quanto eu tenho que esmiuçar, o quanto que eu tenho que detalhar com calma uma feature para fazer algum sentido ali, o quanto que você quebra ela com
com os detalhes mínimos, assim. O que eu quero dizer? Vou tentar dar um exemplo claro. Vamos pensar no Dark Souls, que a gente falou bastante. Imagina que eu tô tentando quebrar a mecânica de... Vou tentar dar do ataque pesado do Dark Souls. O que você quebraria num GDD? Você definiria exatamente o tempo da animação, quantos frames, você definiria já um dano, o que acontece tipo, no momento X, no momento Y, se ele bater numa parede, se ele não bater, o quanto isso é. Porque conforme você vai pensando, parece que vira uma coisa infinita de se definir, Vira. assim. E eu não sei onde que eu escrevi muito pouco, eu defini muito pouco da feature, e é difícil para, mesmo eu sendo programador, né, mas é difícil para eu imaginar um outro programador se colocar na minha cabeça e entender o que eu tô querendo dizer, e vai ter um monte de perguntas e respostas que eu não tenho, então conforme a feature foi saindo, eu sei que muita coisa sai, então talvez se eu for prototipar, eu vou ter mais informações ali, e o quanto que eu tô, assim, quanto que eu deixo de pouca informação ou de informação demais, porque o cara nem vai ler, nem vai entender. Eu sei que é uma pergunta difícil, eu acho, de colocar até em palavras, para mim é um pouco difícil. Mas como que você quebra essa feature? Separa. Sabe? Até onde você documenta e onde você para. É tipo isso, sabe? Justo, então eu vou responder. Você fez 3 perguntas na real. A primeira é: pode roubar, sim. Pode roubar o material todo, não tem problema nenhum. É pra vocês usarem. A segunda é itch.io. Cara, é mais importante saber quantas pessoas jogaram. E sim, o itch.io é uma forma de botar na mão de pessoas. Mas as formas mais reconhecidas vão ser realmente botar no Steam, botar na Apple, na Google Play, botar na Apple. E eu recomendo botar na Google Play. Se for um jogo que seja de mobile, ou que possa ir para mobile. A Google Play não tem custo e é muito mais simples o processo. A Apple é um pouco mais chata e a Steam cobra. Então, mas nesse cenário todo, o itch.io não vai ser problema, contanto que ele não se perca no meio do mar, né? Se for uma coisa, por exemplo, que numa jam, que muita gente vai olhar, tem aí a Global Game Jam também é uma boa. Tudo bem que não é uma publicação, mas o importante no final é quantas pessoas jogaram, quão testado em batalha foi o que você pode fazer. E pra mim, como recrutador, no papel de recrutador, se eu posso pegar e jogar, beleza. As outras coisas são mais para você poder dizer o seu impacto. Eu mudei isso e deu mais tempo de sessão, deu mais retenção, deu mais isso, deu mais aquilo. Mas se eu posso pegar a build no teu celular e jogar, eu vou sentir. Então, é suficiente. Agora, documentação. Você me fez puxar um slide que estava escondido, que eu ia separar um slide de boas práticas, mas entrou naquilo que você tá falando mesmo, de, cara, quando eu paro? Eu tirei algumas coisas, adicionei dentro dos slides e outras coisas ficaram perdidas, por isso que esse daqui ficou gigante. Porque é muita coisa que eu queria falar, mas não dava. E eu abracei o que eu tô falando para vocês, eu tô fazendo também. O como eu faço? Eu acabo fazendo mais pegando a linha que eu falei aqui de documentar a emoção. Até me perdi aonde que tá. Mas documentar mais a emoção. Se é pra ser... Eu me perdi mesmo, foda-se. Depois eu vejo. Mas eu definitivamente não vou documentar os números perfeitos para mandar pros outros. Talvez eu faça uma planilha com os números que estão mais ou menos atuais para eu ter. Pra eu saber, tá, essa arma tá muito mais forte do que essa, porque ela tá acabando batendo, tem o dobro ou o triplo e metade do tempo de carregamento. Então ela acaba ficando muito mais forte, porque o dano a cada 10 segundos é muito maior. Mas isso a gente já tá entrando em detalhes de balanceamento, eu não vou documentar isso. Definitivamente nem quero que meu programador saiba que isso exista, porque eu quero que ele me dê as variáveis, e eu mexo. Eu posso fazer isso, eu posso até mostrar para outro game designer, mas essa documentação, o problema dela é que fica velha. Ela fica velha no momento que eu terminar de escrever, ela já é velha. Sim. Esse é o problema com GDD. Eu não botei GDD como uma coisa importante aqui, porque eu sou fã do One Page Design.
Então, a maior parte das coisas eu vou documentar em uma página, falar o essencial dele, os requerimentos, as dependências de outros sistemas, como ele deveria afetar outros sistemas de maneira macro. E eu vou tentar só apontar as relações. Se eu precisar entrar muito, tipo, o pulo, cara, eu entrei em detalhe de pulo, sim. Mas eu entrei em detalhe, tipo, eu quero um pulo que tenha ele tenha 3 estágios, ele tenha subida, clímax e descida. Eu quero poder balancear com a variável de velocidade para cima, de cancelamento de gravidade. Eu quero que eu possa decidir se vai cancelar a gravidade ou não. Eu digo quais são os aspectos que eu, como game designer, sei que eu vou ter que ficar fazendo. Puxa um pouquinho para cá, puxa um pouquinho para lá. Eu preparo o terreno para eu trabalhar no balanceamento. Meu programador só sabe que aquela funcionalidade precisa existir e os números sou eu que faço. Aí ajuda pra caralho também você tá fazendo isso aqui, né? O remix. Se você tá Sim. olhando para um jogo referência, você consegue olhar o que ele já fez. Pô, quais são os números iniciais que ele fez? Eu vou tentar chegar próximo para ter a mesma sensação. No meu jogo não funciona um pulo igualzinho do Mario. Eu vou sustentar um pouquinho mais. Aí eu já tô começando a adicionar personalidade no meu. Já tá afastando do Mario. Mas eu comecei com um pulo gostoso dele. Mas o meu level design precisa ser mais gordinho, porque o meu os personagens são meio Animal Crossing, é muito mais largo que o Mario. Beleza, eu não tive que documentar tudo. Eu não tive que documentar o número. Se você tá entrando em muita nuance. Se você acha que as pessoas não vão conseguir ler porque ela vai perder, você já passou do limite pra coisa pra eles. Entendi. Faz bastante sentido. Eu tava pensando que, assim, eu já conversei com vários game designers e é legal que cada pessoa tem uma visão diferente de como deve funcionar essa parte, né? Eu lembro que, se eu puder, eu vou até mandar um linkzinho aqui, se você quiser dar uma olhadinha. Que, assim, esse foi um GDD, eu tava definindo magias para o pessoal do meu TCC. Na faculdade, sabe? É que eu tô vendo o que vocês estão escrevendo. Eu tava definindo ali e eu gosto, Tá saindo pelo menos agora. eu gostei muito de usar apresentações. Ótimo. E assim, tentar definir com imagens, com GIFs. E eu já ouvi de outros game designers que não é uma coisa tão legal. Aí vai ter uns vídeos no meio, mas é uma descrição de como que uma mecânica deveria funcionar. E aqui tem a descrição de todas, sabe? Mas eu já mandei meio que na página que a gente pode ir. Daí aqui eu descrevi como que a mira funcionaria para aquela habilidade. Ele é um jogo meio... Ele é mais 3D. Vamos pensar próximo um Overwatch, assim, sabe? Na câmera e tudo mais. Então eu tentei descrever assim, sabe? Em que momentos que ele cancela, como que ele cancela o cast, qual que é a área da magia. Tentei fazer no Paint mesmo imagens de extras. Então eu acho que esse documento talvez seja eu já fiz outros GDDs depois desse, mas eu gosto desse modo assim. O que você pensa sobre? Faz sentido? É algo assim que você aí eu tentei até escrever mais talvez em números, em alguma coisa, sabe? Mas essa já é outra habilidade e tal. Mas assim, é algo assim? Você separaria isso? Você falaria só as variáveis? Eu entendi o que você quis dizer, que você não vai chegar talvez num balanceamento, mas talvez você mostrar uma curva de DPS, você deixaria isso só para você e não deixaria isso para o cara que vai desenvolver. É que é engraçado, né? Porque às vezes quando você tá, por exemplo, no TCC, eu deixei isso para mim, mas também fui eu o cara que desenvolveu na programação, sabe? Tipo, enfim. Então, a resposta é que depende. É muito difícil, eu sei que eu tô fazendo uma pergunta muito... É o seguinte, tipo, primeiro, tipo, para cada audiência vai ser uma apresentação ou mais profunda ou mais leve. Quando você tá falando com quem tá na liderança as lideranças das áreas ou os diretores criativo, técnico, etc., produção, você vai estar procurando falar do negócio geral, quantas magias tem, as combinações que elas podem fazer, tipo, eles querem saber como que isso vai adicionar no geral do jogo. E quanto trabalho eles vão ter para fazer. Então você mostrar o geral e mostrar padrões é ótimo. Por exemplo, aí você fala aqui, em algum lugar você fala de cancelamento. Isso daqui talvez não seja uma coisa específica dessa magia, seja um padrão. Tipo, algumas magias podem ser canceladas. Formas de cancelamento é pular, é apertar, é isso e aquilo. Então assim,
você começa a mostrar que são padrões. Não é uma magia, ela é uma combinação de coisas exclusiva dela e outra magia é a combinação de outras coisas exclusivas dela. São padrões que, quando são combinados com coisas ativadas ou coisas desativadas, ou com número X, Y, Z, elas fazem um comportamento completamente diferente. O programador ouve isso, é magia, é música para a vida dele, porque ao invés de ter que fazer 12 classes diferentes, ele vai fazer tipo 3 componentes Sim. com algumas variáveis, e essas variáveis o GD já sabe como mexer. Por isso que o GD tem que saber prototipar. Porque aí ele vai saber componentizar, ele vai saber isolar, padronizar. É o jeito de ir. Aqui, essa última parte, aí, pô, as partes de tipo, como é que funciona a área, tudo mais, é bem legal para mostrar. Aí é engraçado que era eu falando com os artistas, né? Aí tem uma parte que sou eu falando com o artista, tem uma parte que sou eu falando com o programador, sabe? Legal, é isso mesmo, Essa parte aqui, por exemplo, eu só me preocuparia se eu tivesse vestindo o chapéu de sistema, porque aí eu preciso saber como as coisas comparam entre si, como é que é, tipo, olhar todas as habilidades, ver se todas elas estão equilibradas, eu tenho que conseguir ter alguma coisa comum entre elas para comparar. Aí o dano por segundo é uma coisa boa, outra coisa é o custo delas, enfim, eu começo a ver quais são as coisas comuns a tudo, que eu posso comparar como custo e retorno de cada uma das habilidades. Aí eu vou fazer uma coisa dessa para saber, cara, isso daqui tá cobrando muito do jogador, tá pedindo muito, tá com retorno muito grande. Mas quando é assim, é só se por exemplo, essa daqui pede um comportamento muito específico que não tem nenhuma outra. Os padrões não se encaixam, preciso de uma expansão. Eu vou pegar e fazer um diagrama desse e mostrar pro programador. Às vezes eu não faço nem isso. Eu trago o programador para uma janela, pego uma caneta de marcar envelope e desenho na janela. Sabe? A gente fazia, como a gente trabalhava na Samsung, a TV era fabricada lá. O meu diretor criativo, ele desenhava na TV. Então, assim, É o certo. Eu lembro muito da aula de. Tipo assim, a gente teve uma aula de animação de personagem, falando da parte de 3D, sabe? E daí eu criei o hábito de sempre que eu ia mostrar uma animação, mesmo. Eu tava numa sala lotada de um monte de outros. É que ali era tudo desenvolvedor, né? Mas tava com, sei lá, 40 pessoas na sala, eu começava a fazer animação, tipo assim, imitar a animação pra explicar pro meu artista como que ele ia fazer. Tipo, por mais cômica possível que fosse a animação, porque eu acho que faz parte da comunicação, né? Tipo, como que a pessoa vai entender, né? Esse que é o importante, como que você conseguiu passar o que você tá um pouquinho da sua cabeça para outra, se conseguiu, é isso, essa é a comunicação, né? Pelo menos a visão que eu tenho. Não, é exatamente isso. E nos papéis aqui, eu acabei falando muito. Existe um que eu não falei, que é realmente de comunicação. Comunicação é extremamente importante no papel do GD. Eu acho que dá para jogar dentro do professor ali. Eu, como sou professor, vou dar uma puxadinha. Mas eu acho que. Eu falei muito pro jogador, mas é verdade, pros outros também. No final, se você tem um conceito na sua cabeça, você já pegou informação de todo mundo, você tem que conseguir passar para ser uma coisa que você consegue botar a mão e jogar. O que você fizer para fazer isso é justo. Cara, quer usar massinha, Lego? Usa. São ferramentas super válidas. Sim. Eu acho que foi por isso que eu acabei pesando, e também porque eu já vi uma palestra e tal, enfim, da Ubisoft na época, mas foi que daí veio a ideia, mas eu lembro que a gente escrevia muito GDD e no formato mais padrãozão, e eu percebia que talvez não seja tanta realidade na indústria, mas ali naquele ambiente que eu tava de faculdade, as pessoas não iam ler. Você vai escrever 50 páginas, a pessoa não vai ler seu GDD. Então, tipo, você tinha que estar no meio do caminho ali de vou tentar deixar isso mais rápido, mais dinâmico. E eu acho que, na verdade, se a gente for levar em consideração redes sociais e tudo mais, eu acho que cada vez as pessoas estão lendo menos. Então, também tem esse ponto, sabe? Ainda é interessante. Então, mas existe equilíbrio também de, tipo, informação técnica que você tem que passar e não é um TikTok que vai conseguir passar. Então, assim, existe as quebras e a exigência que você tem que ter com os seus profissionais para conseguir que eles também tenham dediquem um esforço para te encontrar no meio, tá? Mas assim, acho que a resposta mais genérica que eu posso dar é depende da tua audiência, para cada time vai ser uma coisa diferente. Eu costumo trabalhar em camadas. Então eu vou fazer um documento geralzão de uma página que fala do jogo como um todo e vou
abordando cada um dos ciclos, depois cada uma das features principais e o que precisar ser mais detalhado, porque é muito mais dúbio, aí eu entro. Você Ou sou costuma fazer documentos diferentes para times diferentes, assim, direto? Tipo, do GDD para arte que eu tô fazendo aqui para artista. Vou falar só da ideia de como é que eu vou passar o game feel através de arte. Daí eu vou fazer um só para programador. Daí você separa quais são as variáveis, que sistemas que você acha que ele vai ter que programar. Você costuma ir para esse lado. Eu não separo em sistemas, em áreas e sistemas. Tipo, se eu tô falando de sistema, vai ter uma área ali no documento Entendi. que a arte pode, tipo, fazer uma página lá dentro, que eu uso muito Notion. Aham. A arte pode fazer uma página que é sobre. Vai linkar tudo que é de referência e depois vai botar o que é específico deles ali dentro. Então, é uma página sobre a cidade. A cidade tem o level design, a cidade tem o visual da cidade, a cidade tem as mecânicas de evento que tem dentro da cidade. E tem uma outra parte de shop, de loja. E é isso, todo mundo meio que tá se preocupando, não nas áreas em separado, mas em como fazer a cidade funcionar. O que a gente precisa fazer como time para a jogadora poder entrar na cidade e aproveitar. Cada um vai puxar o seu. Não é você que vai decidir tudo também, não é você que vai definir tudo. E tem muita coisa que é tipo, eu quero essa experiência, ou o diretor criativo quer essa experiência, e esses são os aspectos que eu consigo manejar, manifestar. Como é que a gente faz para isso vir à tona? O time tá lá para trabalhar com você, completar as suas lacunas. Você não vai definir tudo. Sim. Eu tenho um pouco dessa visão. Eu lembro que quando eu conversei com um professor mais de faculdade, assim, que eu falei, cara, eu deixo em aberto algumas partes, por exemplo, de como que uma partícula vai funcionar, para o pessoal ali ver isso, né? Você tem uma visão, eu tô tentando levar você para um caminho, tipo, mas você vai ser o cara que vai fazer essa partícula. Eu não vou documentar com detalhes exatamente o que eu quero que ela seja. E daí eu lembro, nesse ponto, ele fala para mim, não, cara, você como game designer você tem que documentar tudo. Você tem que Não. definir tudo, tá ligado? Não, isso eu sou completamente contra. Porque aí É. os outros começam a. Tipo, começa a cair no teu prato muita coisa que, na verdade, é até de liberdade criativa deles. Game designer, foda-se qual vai ser a partícula que vai ser colocada, sinceramente. O que o game designer precisa é, tipo, eu preciso de um feedback claro, que o meu personagem foi acertado e que doeu. Sabe? Então, tipo, o artista às vezes vai olhar e falar, porra, nesses jogos aqui, cara, quando você toma porrada e você fica todo branco, fica maneiro. E dá uma visão legal. E não é partícula. Você tava pensando em partícula, mas o artista trouxe uma solução que é até melhor. Sim, E vai vai para ser um mais lado de fácil. shader, não vai precisar Exato. daquilo, mas é efeito visual e feedback pro jogador do mesmo jeito, né? Exato, e o programador vai ficar felizão, porque, tipo, porra, beleza, isso daí é muito mais leve pra colocar. Se você definir demais, você acaba colocando em beco sem saída da sua limitação, da limitação da sua capacidade. Você tem que deixar abertura pra eles preencherem. Ah, que legal, cara. Fico feliz de ouvir também de outros game designers nesses pontos. Eu acho que eu penso muito por esse lado que você tá falando mesmo. Eu acho que você tem um time de pessoas especialistas por isso, tá ligado? E senão, qual que é o valor de você ter um time, de ter pessoas que vão preencher lacunas que você tem no seu conhecimento, que nunca vai ser suficiente pra tudo, né? Então, Isso é de time pra time. Você vai conversar e vai se ajustar junto com o time. Eu já tive gente que, tipo, que eu amei trabalhar junto. Teve um que eu encontrei ontem, que veio visitar no Rio. E que eu já tive uma conversa com ele, onde ele falou, cara, você deixa muita coisa para eu preencher. Eu quero me preocupar em fazer funcionar. Eu não quero preencher lacuna. Beleza, pra ele. E eu falei, pô, eu gosto das suas ideias. Eu gosto quando você preenche junto comigo. O que eu quero te dar a liberdade pra preencher também. Você é um puta jogador. Eu não quero tirar a liberdade. Até onde você precisa e aonde eu posso contar contigo. A gente foi acertando, demorou meses pra gente se acertar perfeito. Mas, pô, é um dos melhores caras que eu já trabalhei junto. Mas começou com atrito. E ótimo, é assim. sim. Pô, cara, brigadão. Muito obrigado. Eu vou muito usar essa palestra nas minhas aulas. Eu acho que vai ser incrível. E assim, espero conseguir falar um pouquinho mais com você depois, que eu queria perguntar mais algumas outras coisas, mas eu não vou ficar me alongando ainda mais. Então, muito obrigado, viu, cara? Beleza, Boa noite. nada, e pode Boa noite, ficar à vontade para mandar mensagem. Ah, beleza então. Então, gente, muito obrigado.